tem que conversar, não precisa ficar quieto. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast do Grupo Ago, é o AgoCast. Evaldo, primeira vez aqui. Primeira vez. É um dos veteranos da empresa. Quantos anos de Ago? 22 anos. Maurinho, 22 anos, Mauro. É uma estrada. É uma estrada, né? Sim. E Mauro, nosso convidado de honra, nosso parceiro aí há mais de 11 anos. Antes de falar de blindagem, que é o nosso assunto principal aqui do podcast, queria saber um pouco da tua vida, da tua trajetória e da nossa parceria aqui com a Ago. Bom, eu agradeço pela honra, né? Porque a honra de verdade é minha, trabalhar com um grupo forte, consistente e sério, como o Grupo Ago. A minha trajetória, assim, não cabe aqui num bate-papo. Tem que ser uma série, assim, com uma série longa, né, com vários episódios. Mas o que me levou à blindagem foi um acaso. Né? Eu sempre mexi com automóvel, desde garoto eu trabalhei com automóvel. Por um período eu saí disso, optei por não ter funcionários e eu não queria mais isso. Eu sou de educação física, então fui tentar colocar um pouco mais de qualidade de vida para mim. Foi bom por um período até que surgiu a empresa. Por acaso, eu fui fazer um serviço, me apaixonei pelo local e numa conversa com o dono, que era meu aluno, me foi oferecida a empresa e eu aceitei. E por uma outra feliz coincidência, um dia eu estava na loja da Ago e um dos diretores era meu amigo há mais de 30 anos, numa conversa eu falando, você que é fulano? E ele disse que sim. Eu falei, sou eu quem cuido da MGTEC hoje. Eu estou à frente. Aí ele falou, então a partir de hoje nós vamos trabalhar junto. E assim começou a minha história com o Grupo Ago. Legal. E quando a gente fala de blindagem, né, é um assunto super complexo aí para os clientes, né? Afinal, montadoras ficam anos desenvolvendo um projeto, né, e chega na blindadora o carro, a blindadora precisa desmontar o carro inteiro, né, botar proteção balística e montar o carro todo novamente e manter a originalidade do veículo. Um processo super complexo. Queria entender contigo como é que essas tecnologias elas vêm avançando em termos de material, quais materiais que você utiliza na sua blindagem. Contar um pouco pra gente. Sim, blindagem é uma arte. Blindagem não é tudo igual. Não é sempre a mesma coisa, as blindadoras não são iguais. E blindagem é uma arte, né? Eu sou de um tempo lá, do início da blindagem, eu não mexia com blindagem nessa época, mas eu tinha um sócio num outro negócio e ele tinha uma picape blindada. E uma vez, por curiosidade, nós abrimos e era uma placa de concreto dentro da porta. Era uma coisa engraçada, porque eu achei que aquilo era normal, eu não conhecia nada de blindagem, não lembro qual empresa que blindou o carro à época, mas foi interessante aquela experiência. Passado isso, quando eu comecei em blindagem, ainda se usava muito aço nos carros, muito aço. Era o início assim, da transformação do aço e da mudança do aço para o Kevlar, né, o que veio deixando o carro mais leve, os vidros foram afinando com mais resistência. O que é o Kevlar, para quem não está acostumado? O Kevlar é a placa de manta, né, de aramida, é o fio de Kevlar, que é um material fornecido por uma indústria americana. A matéria-prima vem deles e as tramas são feitas aqui, as fábricas são no Brasil. É um fio extremamente resistente. Um fio de Kevlar ele sustenta 180 quilos de peso, um fio. Então você tem várias camadas de Kevlar. Isso foi o começo da história, né? de uma transformação para uma blindagem mais leve. É necessária a utilização de aço, é necessária a utilização de manta. Para cada carro tem um material específico, por isso que eu falo que blindagem não é tudo igual. Você vai pegar um carro de alumínio, você não pode blindar da mesma forma que você blinda um carro de lata. Tem que ser utilizado um outro tipo de material. E nós estamos avançando em cima de tecnologia, né? Hoje, a utilização do nosso material, o material que vem sendo aplicado lá na empresa, que é a blindagem unidirecional, que é uma tecnologia totalmente nova. É nova, mas ela tem acho que 6 ou 7 anos. É um material um pouco mais caro, mas muito resistente, muito mais leve. E não é qualquer um que consegue trabalhar com ele, é difícil de trabalhar. E nós já estamos à frente da maioria do mercado. Quais são as outras opções sem ser o unidirecional? A manta e o aço. Vamos simplificar, manta e aço. Né? E aí algumas empresas usam mais aço,
pelo custo, né? Então fica um carro mais pesado, porém seguro. Não tem nada de errado nisso, só barateia. Mas vira aquela carroça que nós tínhamos lá no passado, porque há um preconceito, diz, blindagem, um carro muito pesado, o carro perde as características. É realmente uma obra de arte, assim, é um trabalho muito artesanal, independente de qualquer coisa, é um trabalho muito artesanal, você depende muito do ser humano, tem que ter uma pessoa caprichosa, tem que ter uma supervisão, não pode ficar solto só porque o profissional é um cara competente, você tem que olhar porque, vamos lá, eles são pessoas simples, né? A maioria deles tem um carro simples. Então, você deixar um carro de valor alto na mão dele, às vezes ele não sabe nem no que está mexendo. Ele está aplicando o produto do jeito que ele sabe, do jeito que ele conhece, mas não mede a consequência de um possível desastre, de um acidente ali, um chicote esmagado, um chicote cortado, um fio cortado, às vezes ele nem percebe. Um pingo de solda num carro feito com aço que escorregue e bata num chicote, às vezes não queima, não derrete, ele só faz um pingozinho descascado no fio. É o suficiente para o carro não funcionar uma determinada coisa, você fica dias tentando rastrear isso. Hoje não mais, porque eu tenho equipamento que rastreia, mas a maioria não tem. E foi assunto do nosso último podcast, o Diogo trouxe a questão da consignação, né? Que os clientes, eles deixam os bens dele, né? Clientes que deixam carros de 500, 600, 1 milhão na loja para a gente vender porque eles confiam na gente, né? Ou na outra ponta, quem está comprando confia na procedência do produto. Sim. Né? Que se você compra um seminovo na Água, o seminovo ele tem garantia de procedência, a gente dá garantia, se der qualquer tipo de problema, você tem a quem recorrer. E trazendo aqui para a blindagem, a gente traz com a MGTEC essa mesma procedência, né? Essa mesma garantia, e por isso essa parceria de aí mais de 11 anos. Então, o cara que compra o carro na Água hoje, o carro 0 km, ele é blindado pela MGTEC por essa garantia de procedência. E não só a procedência, também a questão do pós-venda. Sim. O cliente, depois que compra a blindagem com a gente, ele tem toda a assistência. Quando ele traz o carro para fazer a revisão da blindagem é feita junto. E qualquer tipo de problema, ele vai ter essa assistência da Água junto com a MGTEC. Queria que você falasse um pouco desse seu processo de pós-venda, como é que ele funciona. Sim, vamos lá. Você me perguntou da história do meu ingresso na blindagem, né? Um dos motivos de ingressar foi exatamente isso. Eu tinha um carro blindado e era sempre assim, eu tinha dificuldade de resolver os meus problemas. Quando surgiu a empresa, eu falei, eu vou oferecer ao Rio uma coisa que o Rio não tem em todos os segmentos. Não vou falar de blindagem única exclusivamente. Nós sabemos que vai se comprar um determinado produto, você é muito bem atendido na venda e depois, se você tem um problema, às vezes você fica de lado. Então, uma coisa que eu quis oferecer desde o início foi um bom pós-venda, né? Atender de pronto. Tem problema, tem que ser resolvido, né? Porque se tem uma coisa que cresce na mão da gente, é problema. Então, você não pode deixar o problema adiante. Isso aí eu faço questão de atender sempre rápido. Eu tenho dentro da empresa um engenheiro, né? Poucas empresas têm. É um engenheiro que acompanha todo o processo fabril. E tem uma equipe, né, de manutenção muito boa, muito competente e muito atenciosa. Havia um estigma de que blindagem em São Paulo só que sabe fazer blindagem, o Rio de Janeiro não sabe fazer blindagem. Em parte é verdade, tá? Então, primeiro passo, eu contratei uma equipe de São Paulo. Trouxe São Paulo para o Rio de Janeiro, já que eu não posso ir para São Paulo, trouxe uma equipe de São Paulo para o Rio. Realmente eles são mais dedicados. Se você entrar numa padaria em São Paulo e pedir um pão, você vai ser atendido de forma diferente de uma padaria no Rio de Janeiro, né? É uma questão cultural. Eles são assim. Eles são mais envolvidos, mais empenhados no trabalho. Então, eu trouxe essa equipe, que é preocupada com o que faz e com o que pode fazer para atender melhor depois. Então, a Água dá o atendimento. Qualquer necessidade de pós-venda, ela é comunicada e, de imediato, eu desloco uma equipe para resolver. Quando eu não posso resolver dentro da própria Água por falta de equipamento, ou porque os meus equipamentos são mais específicos, desloca-se uma plataforma e manda-se o carro para a empresa, eu resolvo o problema e devolvo o carro assim que possível, né? O quanto antes, para o cliente ter essa satisfação de se sentir bem atendido. Evaldo, tem algum caso de cliente teu aí? Não, a parte que é a principal desde quando eu comecei a trabalhar com o Mauro, que eu comecei a trabalhar com blindagem, na realidade é o atendimento, a velocidade do atendimento, isso que faz a diferença, né? Porque quando você tem um cliente que
que você faz esse tipo de serviço, a parte principal, além de ter um produto de alta qualidade, é o atendimento posteriormente, caso tenha necessidade. Isso nosso amigo Mauro ali é excepcional, faz sempre com presteza e nós temos muita velocidade nesse atendimento. Eu agradeço as palavras, mas eu entendo que isso é uma obrigação. Né? Isso é uma obrigação. Você entrega um produto e você tem que estar atento. Assim, nós estamos ali vendendo vidas. Né? Eu não vendo um produto, você não está vendendo um produto, você está vendendo a segurança, a garantia de que aquela pessoa está protegida dentro de um veículo que foi blindado dentro da sua empresa. Todos somos corresponsáveis pelo que nós entregamos. Né? Mas o tiro passou pelo vidro. Nós vamos responder como corresponsável. Porém, não fabricamos vidros. Se o vidro tem documentação, está tudo ok, vamos atrás do fabricante de vidros. Mas passou em determinado local opaco. Verifica se tem o produto aplicado, se foi bem aplicado, porque tem essas questões, você tem maneiras de aplicar e não é tudo igual, não pode ser feito de qualquer maneira, porque há uma perícia em cima disso. Então, você tem que estar pronto para atender esse seu cliente de imediato. Ele não pode realmente ter problema. Isso é uma obrigação, você tem que atendê-lo da melhor forma. E ele tem que estar feliz, né? É verdade, é verdade. Agora, Mauro, tem uma coisa boa também que você faz, que é, caso o cliente queira conhecer a tua empresa, você está sempre de porta aberta, você está sempre falando para a turma lá da loja que o importante também é, caso o cliente queira conhecer, que vá lá, que verifique como é que está sendo feita a blindagem, a sua porta está sempre aberta. Isso você fala para a gente também fala para o cliente, para que o cara tenha cada vez mais firmeza, né, na hora que você está fazendo o produto. É outro ponto forte do meu amigo Mauro, que está sempre com a casa aberta, né? Eu acho importantíssimo que o cliente visite. Entenda o processo. Tem gente que não gosta de ver o carro desmontado. Eu entendo isso. Mas que vá à empresa, entenda a empresa, mesmo que observe de longe. Né? Ele tem que entender o que está acontecendo no carro dele. Não é simplesmente pegar e mandar. Eu sei de casos, né, de empresas que faziam carro no fundo de um shopping. O carro ficava no tempo. Eu sei por cliente, eu não sei porque eu fui lá ver. Um cliente na rua, estive num shopping e tal, e vi o cara blindando o carro no fundo do shopping. A empresa estava lá instalada com documento, mas o cara blindava no tempo. Então, o cliente tem que ver onde está o carro dele, entender o que está sendo aplicado no carro dele, conhecer o processo do carro dele. Até para ele se sentir seguro dentro do carro dele. Então, a empresa realmente ela fica aberta de segunda a sexta-feira, de 8 às 18. O cliente não precisa me avisar que vai lá. Ele pode aparecer lá. Com exceção de meio-dia a 1, que não tem ninguém porque é horário de almoço. Mas ele pode aparecer a qualquer momento, acompanhar o carro dele. Eu acho isso justo. Né? Nem todo mundo está disposto a ver, mas eu acho justo que faça. Eu acho bem bacana quando o cliente se interessa, vai lá, entende? Eu tenho alguns que vão, tá? Pessoas que eu não conheço, mas eu quero conhecer. Às vezes ele quer conhecer a empresa para ver se ela existe, se ela é séria e se o que está fazendo está de acordo com o que ele contratou, né? Porque também tem gente que vende uma coisa e aplica outra. Então, eles vão lá para entender isso. Eu acho muito legal, eu gosto, eu gostaria, se o meu carro estivesse sendo blindado, se eu não fosse do mercado e estivesse fazendo isso em fosse onde fosse, vai fazer seu carro em São Paulo, eu quero ir lá ver. Quero ver o que está sendo aplicado no meu carro, como está sendo aplicado. Para muita gente choca, mas é importante. Uma coisa também que eu tenho notado, Mauro, é que o teu tipo de trabalho é que você está presente sempre. Você está sempre na linha de frente, não é uma coisa normal. O mundo vem evoluindo, as coisas estão evoluindo e cada vez os empresários estão se afastando mais, deixando na mão das outras pessoas para que venha tocar o negócio, mas você está sempre de frente, você está sempre lá participando de todos os segmentos da tua empresa. Quando eu chego lá de vez em quando eu já fui lá algumas vezes para bater papo com você, para conhecer a tua empresa, esse troço todo. E você o tempo inteiro você fica monitorando, daqui a pouco fala, vamos lá embaixo, Evaldo, vamos conhecer, vamos lá para a gente dar uma olhadinha nesse negócio todo. Eu não sei até quando que tenha necessidade, de repente, de você fazer isso, mas eu, como sempre vi uma parte muito pessoal, eu sempre achei que a parte de você participar diretamente é muito importante em tudo que eu já fiz na minha vida. Hoje até tenho um conflito comigo mesmo, que a parte digital está evoluindo muito, né? E você tem que acompanhar, e eu tenho 22 anos de empresa, 64 anos de idade, e o tempo vai te atropelando um pouquinho. A gente fica
tentando acompanhar, mas é muito rápido. Veja meu amigo Rodrigo, que está aqui do meu lado, o pouco tempo que ele tem de empresa, o quanto que de repente modificou, o quanto que ele está fazendo para acompanhar o mercado, o quanto que ele está fazendo para ficar dentro do mercado. E o resultado também está acontecendo. Eu estou saindo da blindagem um pouquinho, mas é a velocidade das coisas, entendeu? Mas na minha cabeça, a parte pessoal, jamais ela pode deixar de existir. Independente de você ser o empresário, o dono e assim por diante, eu acho que a parte do empresário ou do camarada que pode supervisionar, que ele tenha tempo para supervisionar todo o trabalho que ele venha fazer, eu acho muito importante. Isso é uma coisa que você faz muito bem, até hoje, te tomando todo o tempo do mundo, né, cara? Eu acho engraçado que não é só na empresa dele. Ontem a gente teve um caso lá na Água, em que um cliente estava sendo atendido, estava fechando uma blindagem conosco, e você foi lá e explicou todo o material para ele lá dentro da Água. Então, não só na tua empresa, como também na nossa ponta de venda, acaba participando em todos os processos aí. Sim, isso é uma coisa muito bacana de trabalhar com o Grupo Água. Eu tenho muita liberdade ali dentro, porque a maioria das empresas, elas blindam o cliente do contato com o prestador de serviço, né? E aí o cliente até gera uma certa desconfiança no cliente. Eu não sinto isso dentro do grupo, né? Eu estou lá e tanto os colaboradores como os donos da empresa, eu estando lá na empresa, ele é o da blindadora. Ele já me põe direto com a pessoa, sem o menor constrangimento. Com relação à empresa, assim, eu tenho uma liberdade muito grande com o grupo, porque eu já frequento há mais de 11 anos, tenho amizade com todos, né? Você acaba criando uma amizade mesmo. Eu já tinha antes e isso estreitou. No caso da empresa lá, eu criei uma questão de humanização, né? Então, lá não existe uma diferença do patrão para o colaborador. Isso eu coloco desde o início. Somos todos funcionários daquela empresa, né? A diferença ali dentro eu pago e aí eles têm que fazer porque eu pago, né? Eu fui criado assim, manda quem paga. Do portão para fora eu tenho alguém que me paga. Então ele manda em mim. E ali está alguém contratando aquela pessoa que vai mandar de certa forma nela. Então eu criei essa humanização. Eu sou um apaixonado por carro e gosto do trabalho bem feito. Sempre que posso eu estou lá embaixo realmente. Isso já foi comentado, até eu contratei um funcionário recentemente e ele ficou impressionado. Ele veio de um outro segmento e ele comentou isso. Falou, cara, impressionante, você está sempre aqui. O cliente chega, você atende o cliente. Às vezes é uma questão de uma manutenção. E você vai lá, atende. Não é uma venda, é um oi. Chega o rapaz da transportadora. Eu vou lá e converso, fico batendo papo com os caras, ajuda a descarregar um caminhão, vejo o que está chegando, verifico a nota, o carteiro chega para entregar a correspondência, eu vou lá e converso. Isso é uma questão de humanização. Você traz um clima melhor para a sua empresa, né? E essa questão do atendimento, de estar próximo, como é lá dentro da loja, né? Eu gosto disso porque tem determinados pontos que pode ser uma novidade que o teu colaborador, né, o colaborador água, ainda não está ciente. E ele aprende ali naquele momento, Exatamente. Junto com o cliente. E é bom eu estar próximo. O meu próprio colaborador, às vezes, ele não sabe de uma coisa, de um movimento que eu estou fazendo que vai beneficiar a vida dele. Então, o estar próximo, o estar presente, ele também é em função de fazer com que a empresa ande em sintonia, com que o cliente se sinta seguro de chegar lá e falar assim, poxa, ele está aqui. Eu já tive um cliente engenheiro de produção, de linha de montagem de concessionária, e ele falou a mesma coisa. Ele falou, não tem uma vez que eu venho aqui que você não esteja no chão da fábrica. Eu falei, eu gosto do chão da fábrica, eu gosto de olhar o carro, eu gosto de acompanhar, né? Um dos proprietários do Grupo Água, quando o carro é de uma pessoa assim, que tem muita preocupação, ele me pede, testa você, vai você olhar o carro. Não faz diferença se eu for olhar o carro ou se o meu funcionário olhar o carro, porque os meus carros hoje não saem da empresa. Nós temos equipamentos hoje que nenhuma empresa no Rio tem e que tudo acontece dentro da empresa. Eu tiro o risco do carro ir a uma rua, fazer um teste, né? Porque está tudo muito violento, tudo muito perigoso. Você está andando na rua, pode vir um desgovernado e bater no seu carro. Você pode sofrer uma tentativa de assalto, está na distração e avançar um sinal de 40 quilômetros, você passar a 45. Então, isso tudo nós tiramos e é feito dentro da empresa. Por isso até que eu fico muito lá. Me atrapalha, porque na rua as coisas acontecem. Né? Quem não é visto não é lembrado. Às vezes eu tenho que aparecer, às vezes eu tenho pouco tempo. Mas quando você fala que você tem isso tudo na empresa, você poderia de repente falar para a gente um pouquinho, Mauro, sobre isso? O que significa que você faz todo o processo dentro da empresa? Exemplo, água,
quando você coloca vidro, sistema de torção de carroceria, de repente barulho. Você consegue ver isso tudo hoje dentro da tua empresa? O teste de água não é uma coisa exclusiva, outras empresas fizeram também, né? Assim, existem boas empresas no Rio, tá? Eu não vou aqui dizer, eu sou o melhor do mundo, não tem empresa que preste, não. Tem boas empresas no Rio, tem pessoas que são sérias no Rio, tem pessoas que nem tanto, mas isso em todo segmento, né? Eu venho de outros segmentos também, em todo segmento você vai ter o bom profissional e o nem tão bom profissional assim. Então existem boas empresas e a coisa da água, quase todos implantaram isso. Eu comprei um equipamento recentemente que ele simula as torções de carro, paralelepípedo, quebra-molas. Então é uma máquina para você captar ruídos dos carros. Você não precisa mais tirar o carro para a rua, porque antes eu tinha essa questão da rua. Eu tenho todo o equipamento de verificação de vento. Nós criamos, de certa forma, um túnel de vento. Não está livre de uma entrada de vento, porque eu consigo simular determinadas coisas, mas o carro não vai simular uma estrada a 100, 110 por hora com vento lateral. Então, às vezes, o cliente vai voltar, olha, eu tenho um barulho de vento a 110 km por hora e eu vou sentar com ele no carro e vou testar isso. Mas eu não posso colocar um funcionário ou eu pegar o carro do cliente e sair a 110 km por aí, pegando uma rodovia para testar se esse barulho de vento vai acontecer ou não. Mas essa outra parte, equipamentos, foi implantada agora uma balança dentro da empresa de 10 toneladas, até por conta de uns carros mais pesados, né? E existem as picapes enormes hoje, que são muito pesadas. Então, isso foi colocado para... Está sendo instalado, na verdade, para que eu consiga determinar. Olha, o seu carro entrou com peso X, está saindo com peso Y, até porque o produto utilizado hoje por nós, né? O Grupo Ago e a MGTEC, ele é todo com material à base de fibra de carbono. Isso é uma exclusividade nossa no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ninguém mais trabalha com isso. Nós conseguimos isso com essa parceria, com essa seriedade junto à fábrica lá produtora. Que é o Udura. Que é o Udura. Então, assim, não tem mais ninguém no Rio fazendo. Nós entregamos um carro extremamente leve e muito seguro, porque é um material 9 vezes mais resistente e até 30% mais leve, 20%, dependendo do carro, a diferença de peso é enorme. Né? Porque um carro, você tem que fazer as colunas, você tem que fazer a longarina, a caixa de roda, isso tudo é muito pesado. Quando você pega uma caixa de maçaneta, por exemplo, só uma caixa de maçaneta, que é uma placa de aço pequena, e você transforma isso num material de Udura, você tem uma diferença, você sai de uma placa de 3,4 quilos para 300 gramas. Então, isso ao longo de um carro, no todo de um carro, é muita diferença. Você fica somente com o peso dos vidros hoje. Você pega uma caixa de Udura, hoje você eleva, você tira ela do chão, é a blindagem do seu carro. Então, isso é a busca da tecnologia, que é o que a gente tem. Você acompanha uma linha de montagem da Mercedes, você fica boquiaberto. Né? É o que eu falei, blindagem é uma arte. Né? Você pegar um trabalho de um engenheiro que criou aquilo tudo ali, você desmontar um carro inteiro, revestir com um produto, trabalhar uma peça interna e aproximar o carro do original, porque, lógico, nunca vai ser igual àquilo que vem de fábrica. Nunca. Mas você trabalha para deixar o mais próximo possível. Eu tenho o meu índice de retorno é muito pequeno, né, com problemas. E sempre são problemas pequenos demais, que você resolve em 10, 15 minutos. Um problema que nós temos muito é a questão da água, né? Você perguntou teste de água. Então, nós testamos a água, o carro sai de lá sem entrada de água. Mas nós vivemos no Rio de Janeiro. Né? Rio, 40 graus já passou, claro. Porque hoje o Rio são 50 graus à sombra. E um carro exposto ao sol, ele vai até 85 graus, temperatura interna. Perfeito. A cola resseca, a cola racha, ela abre uma pequena fissura e por ali passa. Então, o carro tem que participar das revisões. Aquelas revisões que são feitas, elas são obrigatórias, porque ele é feito um teste de água novamente, vai se ver se entra água ou não. Mauro, eu posso pegar um adendo nesse pedacinho agora? É o seguinte, o fato de repente, de você ter um carro que ele ficou muito tempo exposto ao sol com a temperatura muito elevada. Sim. Para você botar esse carro para lavar logo em seguida, você chega num posto para lavar esse carro. Só que esse carro está o dia inteiro no sol. Sim. Isso é um perigo para, de repente, acontecer de um vidro trincar? Sim, isso acontece com muita frequência, porque ele retém calor, né? Você sai de um vidro de 5 milímetros ou até 8
para um vidro de 21, 19, 18, e cada um vai contar a sua história. E ele retém calor ali. É uma massa onde retém muito calor. E ele sofre um choque térmico. O ser humano sofre um choque térmico se estiver exposto ao calor e tomar um banho gelado. Então ele sofre um choque térmico, pode rachar. E esse tipo de rachadura não tem garantia. Você não tem muito o que fazer, vai ficar soprando o vidro? Não pode. Né? Você tem que aguardar realmente que ele esfrie para lavar o carro. Eu mesmo na empresa eu tenho uma parte externa, que às vezes ficam os carros de serviço que estão prontos, e o cliente leva 2, 3 dias para buscar, o carro está ali estacionado, ele entra e sai todo dia, mas quando ele vai buscar, eu peço que avise antes para eu trazer o carro para a sombra, deixar ele esfriar, para eu poder lavar e entregar um carro limpo. São algumas precauções que devem ser tomadas, você tem quase que ter, que você são tem ditas, que ter né? algumas precauções com o carro blindado. Ele deixou de ser aquele carro original. Né? O cliente não pode ter a ilusão de que ele vai ter o mesmo carro que ele entregou. Né? São cuidados que ele não pode bater uma porta com o vidro aberto. Ele não deve abrir o vidro com o carro em movimento numa rua irregular, porque ele tem trepidações e aquele vidro é pesado. Então são coisas que às vezes ele nem mas eu fiz, como é que eu não posso utilizar? Né? É uma questão do cliente. Porque é um outro carro, ele tem um outro produto na mão. E outra coisa, a blindagem é para te defender, para você ficar ali dentro, naquela cápsula, fechado. Não adianta você abrir, porque você perdeu a blindagem. Qual a proposta, né? Qual o sentido que faz você gastar com blindagem? Eu blindei um carro conversível uma vez, né? Um Mercedes mesmo, conversível, uma SLK, que deu um trabalho gigante. Entreguei o carro. No primeiro final de semana eu encontrei o dono do carro na rua andando com a capota aberta. Eu parei do lado dele e falei, para que blindou? Se você está exposto. Era mais fácil você comprar um capacete de fibra de carbono e colocar. Então, assim, umas coisas que não faz muito sentido. E você explicar isso, às vezes as pessoas têm resistência. E quando você explica e a pessoa aceita, ela não tem problema com o carro dela. Eu falo para todo mundo, meus carros não dão problema. Todo mundo reclama, eu tenho problema disso, o meu carro não dá problema. Por quê? Porque eu sei usar um carro blindado. Tudo bem que eu estou ali todo dia, é diferente, mas eu sei utilizar o carro. Tudo que você está falando, dá para ver que quando você blinda um carro, ele tem uma série de coisas por trás, alguns detalhes para a pessoa utilizar ele bem, com toda a segurança e de tal modo que ele não venha a dar problema nenhum. São coisas simples. Sim. Uma outra coisa, Mauro, que a gente tem de informações lá, tem algumas blindadoras, quer dizer, tem alguns vidros que você fala que ele tem 10 anos de garantia e outros 5 anos de garantia do vidro, ou a garantia talvez um pouco menor, e você estende ele na tua blindadora um pouco mais, porque ele fica com 5 e o outro com 10. Eu não sei exatamente como funciona isso lá com você, mas geralmente nós falamos que um vidro vai te dar 5 anos de garantia e o outro vai te dar 10 anos de garantia. Agora, isso tudo, ele também está relacionado a todas as revisões que são feitas no veículo blindado de tempo em tempo. Você poderia falar um pouquinho sobre isso, Mauro? Sim, na verdade, a garantia do vidro ela não está relacionada à revisão feita. Algumas fábricas produzem vidros com policarbonato e esses vidros têm uma chance de delaminar, principalmente no Rio de Janeiro, que é muito quente, né, porque um vidro naturalmente ele sofre uma dilatação e uma retração ao longo do dia e da noite, e com o policarbonato ele pode ter uma entrada de ar. Uma outra coisa que pode ocasionar delaminação é a aplicação do vidro mesmo. Dependendo do material utilizado, da cola, ele pode ter uma reação química e sofrer uma contaminação. E dali começa um processo de delaminação. Eu uso uma cola à base da água, onde não oferece esse risco. Nem todo mundo usa. É um produto diferenciado. É o que eu digo, a gente trabalha com um produto diferenciado. Né? Isso é uma imposição do Grupo Agro. Vamos trabalhar com um produto diferente, com um produto de primeira linha? Vamos. Para ter um produto final, né, para ter um resultado diferente. Mas eu também não estou livre de um vidro delaminar. Esse é o vidro de 3, 5 anos, porque aí você tem vidro de 3 ou 5 anos. O vidro de 10 anos, o processo fabril é outro. Ele é um vidro que não tem policarbonato, o polímero utilizado é outro. E assim, ele tem os seus prós e os seus contras. Lógico que ninguém quer ter vidro delaminado, né? Eles são vidros extremamente resistentes. Mas ninguém quer ter vidro delaminado, porque isso é ruim para o cliente, é ruim para a loja, é ruim para o blindador, porque você para
para trocar aquele vidro. O que a revisão ajuda nisso? Eu consigo detectar um problema de delaminação no início. Aí o vidro tem 5 anos de garantia. Aí o sujeito chega lá com 4 anos e 10 meses com uma bolha desse tamanho. Não abriu de um dia para a noite. Entendeu? Aquilo estava abrindo. Se eu peço aquilo antes na fábrica, eu vou cumprir a garantia com um prazo aceitável, o vidro vai continuar abrindo, mas quando o vidro chegar, ele ainda tem um vidro bom. O vidro que tem uma bolha desse tamanho, ele já perdeu resistência balística. Isso é complicado para o cliente. E o cliente tem uma dificuldade de entender que nós não fabricamos vidro. E eu dependo do tempo fabril, eu dependo que a fábrica me entregue o vidro, né? E as fábricas estão hoje com uma dificuldade de cumprir garantia, não porque eles sejam, algumas fábricas até não são sérias mesmo, mas nós vamos falar de grandes fábricas, eles estão tendo dificuldade de cumprir a garantia por falta de material. Matéria-prima. Está faltando. Em dezembro, um fabricante me alertou, ele falou, vai faltar determinado produto no mundo, por conta da pandemia. Né? Então, mão de obra parou, então não produziu o produto X, que faz o produto Y, que transforma nesse produto que você vai utilizar aqui. Então, faltou produto. Aí a fábrica prioriza, lógico, as vendas, porque eles precisam ficar abertos e vão liberando as garantias conforme vai dando. Né? Então, eu tenho casos lá hoje de garantia de 9 meses. E às vezes o cliente não entende. Eu já quase perdi um amigo mesmo, o cara ficou tão chateado comigo, explicando que eu não produzo vidro. Mas as fábricas cumpriram. Então, até então, nós vamos levando do jeito que dá. Se eu tenho isso, se eu detecto isso numa revisão, já no início da delaminação, eu não vou ter esse problema de 6 meses. Eu peço, em 2, 3 meses ele está me cumprindo uma garantia, até que ele leve 9. Né? Mas quando ele chegar nos 9 meses, o problema da pessoa ainda é desse tamanho, não é um problema desse tamanho, não cresceu. A revisão é importante por isso. Uma outra coisa na revisão, né? Quase todas as peças no carro ficam imóveis. Somente os vidros dianteiros vão funcionar. Sim. As revisões são para acompanhar isso. Os carros da Mercedes, os Mercedes, por exemplo, eles têm as tampas de mala, algumas elétricas, outras não. Isso também tem que ser acompanhado, porque isso é uma coisa vendida à parte, porque é mandado para uma empresa de São Paulo. Não sou eu que vou lá e invento uma peça mágica que vai reforçar aquilo. Então, eu mando para uma empresa. Hoje eu tenho uma empresa contratada que me dá suporte e eles me dão garantia de 1 ano. Se eu não estiver acompanhando isso, 1 ano e 1 mês depois deu problema, eu não tenho o que fazer, tenho que trocar a peça. E aí, às vezes, o cliente tem dificuldade de entender, mas a minha garantia são 5 anos. Sim, desde que eu acompanhe o seu processo. Esse processo, a cada 6 meses... Em 6 meses eu estou vendo aquilo aí, tem um estalo. Já tira, já manda consertar, põe um novo. O legal é que esse processo da revisão da blindagem, ele costuma casar, né, com a revisão do carro. Perfeito. Então, a gente na Água, quando o cliente traz o carro para fazer a revisão, a gente faz a revisão da blindagem junto. Sim, automaticamente então, a me gente está o telefona tempo e todo avisa. trabalhando com essa parceria é o carro com a blindagem, a gente cuida de tudo. O Evaldo deve receber muitos casos de clientes dele que agendam a revisão contigo. Exatamente. E você cuida de todo o processo. Sim, eu sou sempre informado. Vai entrar o carro, até com uma certa antecedência. Semana que vem, fulano vai deixar o carro aqui, tá? Já prepara aí para revisão. Então, nós já ficamos alerta, porque eu sei que o carro vai chegar para uma revisão. A revisão, a primeira revisão, comparado com a 5ª revisão, Sim. Todas elas têm esse processo que você explicou de água, Todas de elas. vento? Todas elas. E algumas com as observações do cliente. Você percebeu alguma coisa? Tem alguma coisa que você queira que eu veja? Tem gente que manda o carro para lá, mas não tem nada, meu carro está ótimo. Aí quando você mexe, tem um monte de coisa para fazer. Ele não percebeu, mas tem. E os garotos são chatos lá também, tá? Os funcionários são cri-cri. Chegou um carro lá recente, não tem nada, só dá uma lubrificada no vidro. O garoto abriu a porta, fechou, não, tem um barulho aqui dentro. Seu abriu, o amortecedor estava meio cansadinho. Troca, tá na garantia. Já deixa sem o problema, evita o problema. Mauro, a gente tem um ponto aqui, que a gente tem um órgão, né, que é responsável, né, por homologar as peças de blindagem que vão para o mercado, que é o Exército. Né? E existem várias marcas homologadas aí de manta, de vidro. Queria saber como é que é o processo de escolher esses produtos, né? Você tem, enfim, várias opções aí no mercado. Sim. A partir do momento em que o produto foi homologado, está certificado, tem RETEX, tem TR emitido pelo Ministério do Exército, ele é ok. Né? O meu processo de escolha... primeiro eu vou pelos antigos,
que já tem tradição de ter qualidade, né? Porque não dá para você arriscar com uma pessoa que está chegando ali no mercado. Não que seja ruim, não vou condenar a pessoa que está chegando, mas eu preciso de um histórico. Exatamente. Né? Eu não posso abrir a minha porta para uma pessoa que, eu te ofereço um vidro com 10 anos de garantia. Quanto tempo você tem de fábrica? 3 meses. E aí? E se daqui a 1 ano eu tiver um problema? E ele fechou a fábrica? Ele não teve estrutura, porque o país ele passa por uma dificuldade. Ele pode ter uma dificuldade e não aguentar. Eu estou há 11 anos no mesmo local. A empresa existe desde 2007, mas há 11 anos eu estou no mesmo local. O meu cliente ele vai lá há 11 anos, ele me encontra no mesmo local. Não tenho pretensão nenhuma de sair dali. Eu tenho um espaço bom, o meu proprietário lá do espaço não quer que eu saia de jeito nenhum, porque ele diz que eu sou um cliente, eu não sou um inquilino. Eu estou sempre fazendo melhorias no prédio dele. Então, como eu vou abrir a porta para uma pessoa que está chegando? Qual o histórico dele? Então, eu tenho que aguardar um pouco para que ele me prove que aquilo ali é bom, e aí pode ser que no futuro eu venha trabalhar com ele. As empresas com as quais eu trabalho, todas têm mais tempo do que eu de mercado. Todas. E eu conheço o histórico. Então, eu já tive vários casos de clientes que foram alvejados com tentativa de assalto e que o material reagiu perfeitamente. E em outras blindadoras com as quais eles trabalham, que também reagiram, e eu vou aos testes. Né? Eu visito fábrica. Toda vez que eu visito fábrica, eu peço para fazer um teste, para dar uma olhada. Embora eu ainda, assim, eu tenho um pouco de loucura dentro de mim, né? E até causa uma certa bronca com os caras, porque chega um material, de vez em quando eu saco um material do que veio e vou atirar. Né? Eu levo para um stand de tiro e peço para que atirem. Mas, por exemplo, dentre esses materiais aí que você explicou que tem histórico, tá? Vamos supor que tem uns 5 marcas que tem um histórico, você pega essas 5 marcas, leva para o stand de tiro e testa elas ou de alguma outra forma? Não, eu também levo, é o que eu estou falando. De vez em quando eu pego alguma coisa que veio para produção, eu não peço a fábrica, manda um material para teste, né? Eu não peço isso. Eu quero fazer uma prova de um bolo. Manda uma prova do seu bolo. A mulher vai caprichar no bolo, vai mandar um bolo delicioso. E quando eu comprar o bolo, vem um solado. Entendeu? Então, eu não faço isso. Eu quero ver o teste deles, eu vou na fábrica e assisto o teste deles. E quando o material vem, 1, 2, 3 meses que eu já estou trabalhando, eu pego uma placa qualquer, um pedaço de um vidro qualquer, um pedaço de manta e vou testar. Né? Recentemente eu fiz um teste com o Dura, até fiz um post ontem, onde o menino dá uns tiros na própria placa stand-alone, sem nenhuma lata na frente defendendo, para mostrar o quanto o material é resistente. Então, de vez em quando, eu saco alguma coisa e ligo para a fábrica, tem que me mandar uma outra placa porque eu testei a tua. Tem que me mandar um vidro de porta tal porque eu tirei para testar. De vez em quando eu faço isso. Reclamo porque eu descasei um jogo. Não tenho feito mais não, porque hoje, como tudo é muito controlado pelo Exército, vem os códigos, eu tenho que informar tudo, eu não tenho feito mais. Para evitar que eles tenham que refazer com o mesmo lote, informar, e eu ter que justificar. Então, assim, tudo tem que ser direitinho. O Exército acompanha bem de perto isso, graças a Deus, né? Porque eu tive problemas na fábrica antes, por não ter tanto controle, e hoje o controle é bem rigoroso. Então, se eu recebo um lote do produto tal, eu tenho que informar o Exército qual o destino eu dei àquele produto. Né? Foi para onde? Tá no carro tal, com fulano de tal, não tem sobra porque eu compro tudo é kit, né? Então ele vem próprio para o carro, não há possibilidade de um desvio. Se houver um desvio, eu tenho que dar conta. Eu vou atrás do desvio. Então hoje, assim, isso está muito mais controlado, graças a Deus o Exército acertou nisso. Então o Exército, além de homologar os materiais, ele faz auditoria se os materiais foram utilizados nos devidos carros. Sim, sim. Fazem auditoria, fazem. Eles têm acesso às notas, né? Porque quando um fabricante emite uma nota, automaticamente vai para o sistema do Exército, a nota vem para a nossa empresa e nós lançamos no sistema do Exército informando que foi para o carro tal. Então, essas informações conversam. Tá? Eles têm isso à mão. Eu já tive casos de fiscalização, né, em que eles foram na empresa e constataram, deixa eu ver o que foi aplicado, está tudo aqui ok e tudo certo. E é uma fiscalização dura, eles são bastante rigorosos, não é assim, vou fazer a Bangu, não, foi lá, dei uma olhadinha, não. São várias pessoas fardadas, até assusta um pouco, né? Assusta a quem está na empresa. A mim não, porque como eu trabalho todo direitinho, eu não tenho problema com isso. Mas eles acompanham bem de perto. Isso é muito legal. Isso do Ministério do Exército é muito legal. Eles hoje, e agora eles estão mais rigorosos ainda.
Mas o processo hoje está um pouco mais redondo, Mauro? Evaldo, assim, o processo ele é todo online, né? Você não tem mais acesso físico. Antes até houve um período que nós íamos lá e trocávamos ideias, porque foi um começo de transformação em que houve uma colaboração muito grande dos blindadores com o Ministério. Isso foi muito bacana, essa interatividade. Isso foi muito legal. É tudo online hoje, a portaria é uma só para todo mundo, para o Brasil todo. Então você lança no sistema. O problema que eu acredito que tem, nem sei se está assim, porque eu não tenho queixa hoje. De verdade, eu não tenho queixa. Eu ponho lá no sistema, aguardo o tempo que eles determinam e eles emitem o que eu preciso, da minha autorização ou a minha declaração. Até então, eu também não tenho esse volume mais todo. Foi muito ruim no período da pandemia, Evaldo. Muita gente trabalhando em casa, pouca gente no próprio ministério. Assim, nós ficamos parados muito tempo. Eu, por exemplo, que não trabalho de forma errada de jeito nenhum, então eu fiquei sem entregar carro por quase 2 meses. E os boletos não param de chegar. E você sem entregar o carro porque não tem documento, foi muito difícil para mim. Eu até enchi muito o saco lá, mandei muitos e-mails pedindo, pelo amor de Deus, uma ajuda, que os documentos saíssem, para que eu pudesse entregar, porque o cliente não compreende o que está acontecendo. E aí todo mundo tem um amigo que é general, que é coronel, que não, então me dá que eu vou levar para o meu amigo. É sistema. Não é uma questão de ter amigo ou não ter amigo, é um sistema. Está ali, está sendo analisado, não tem pessoal suficiente. Né? Eu servi o Exército, né? E eu sei como funcionam as Forças Armadas. Né? Há um rigor, eles são muito disciplinados, eles fazem o que está ali, eles sentam no regulamento e é aquilo ali mesmo, tem que fazer, não tem história. Mas às vezes falta pessoal. Porque é o mesmo cara que toca corneta, é o que está ali, de repente, fazendo rancho. E vai varrer um chão, e vai fazer alguma coisa. Então, às vezes, falta no setor. Mas hoje eu não posso reclamar, as coisas andam. Porque elas ficaram paradas muito tempo. Hoje a portaria ela é seguida e assim, eles são rigorosos. Eu tive um processo devolvido outro dia desse porque a taxa de RU estava ilegível. Até não estava no nosso papel, mas o que chega na tela deles é diferente do que eu enxergo na minha tela. Então, para eles estava ruim. Eu mandei que melhorasse e repusessem o processo. Quer dizer, não é assim também a Bangu, você manda e eles autorizam. Não, eles analisam mesmo. Se tiver uma vírgula fora do lugar, um acento fora do lugar, uma letra faltando, eles devolvem o processo, você que conserte o processo e ponha de novo no sistema. Então, se existe uma demora, eu não acredito que seja somente por causa deles, né? Então você tem que prestar atenção ao que está fazendo e colocar de forma correta no sistema. Eles recentemente, você está falando de homologar e controlar, foi mudada uma coisa, por exemplo, os vidros de porta traseira, né? A maioria, vamos falar de alguns carros da Mercedes que são 2 vidros, né? E tem o quarterzinho e tem o vidro. Eles viram um vidro único. Por uma questão de segurança mesmo, né? Para que não haja gap. Lógico que dá para fazer descendo, mas a maioria das fábricas produz um vidro único. Eles passaram a pedir foto desse vidro para ver se realmente estava vindo um vidro único ou se estavam sendo colocados. Isso é uma questão de segurança. 2 vidros, um vidro blindado e um não. Eu não sei realmente qual era a ideia. Mas eles começaram a pedir, porque tem carros que você consegue colocar os vidros separadamente. Baixando, tem cliente que pede, eu queria que meu vidro abaixasse. Eu sou o contrário. Eu não acho legal. Porque se você tem uma criança no banco de trás, ou um amigo que você está dando uma carona, desavisar esse cara, abaixa o vidro, a tua segurança acabou. Mas é permitido que o vidro de trás abaixe? A portaria não diz nada que proíba. Entendeu? Eu só acho um risco muito grande. Não é proibido, não está na portaria. O que está na portaria, o que eles pedem é que não abra o teto solar. O teto solar não pode abrir. Você pode colocar o de vidro e tudo mais, e ele não pode abrir. Ele não pode ter movimento. Quanto a vidro, não. Eu acho a questão vidro uma segurança do proprietário do veículo. Então, todas as fábricas também pensam assim, eles mandam vidro interesse. Tem casos em que os vidros descem. Eles mandam vidros bipartido, porque a fábrica pede, não é proibido. Você só tem mais trabalho para fazer, você tem que colocar um aço maior. E eu acho que tem um risco de um gap, de um espaço, porque assim, o projetil ele busca um espaço. Se ele puder desviar para te acertar lá dentro, ele vai. É impressionante isso. Tem alguns níveis de blindagem, que é o caso do nível 4 e nível 5, que não são permitidos aqui no Brasil. Eles não são permitidos por conta de,
enfim, eventualmente caírem na mão de criminosos, ou existe algum outro motivo? Então, em princípio é isso, tá? Que isso caia nas mãos erradas. Porque aí você protege quem não tem que proteger. Essa é a história. Assim, não é que eles não sejam permitidos, eles são permitidos para viaturas oficiais. Eu não tenho interesse em fazer porque dá muito trabalho, realmente. Talvez fosse mais rentável, mas dá muito trabalho. É uma mão de obra muito específica. Qual que é a diferença entre os níveis? O nível que a gente usa e um nível 4, por exemplo? O nível 3A, ele suporta qualquer arma de mão, até uma Magnum 44, uma 9mm Magnum 44, tranquilo, ele suporta mesmo. Os níveis 3, 4 e 5, eles já pegam os fuzis. Né? O Rio de Janeiro é uma cidade violenta, as pessoas estão de fuzil na rua. Eu acho que até deveriam autorizar alguns níveis mais fortes, porque existe o risco, tá? O risco está aí. Mas eles entendem que pode, e é verdade. Eu tive uma cliente a semana passada que foi assaltada, ela tinha um Corolla blindado, normal, nível 3A, mas ela estava fora do carro e foi assaltada. Então imagina se ela tem um carro nível 4, fora do carro, e fosse assaltada. Eles iam levar um carro para fuzil. E aí o policial civil, o militar está na rua para defender a ordem lá, né? E a segurança do povo, mas ele está numa viatura casca de ovo, ele não é blindado. Até tem umas viaturas da PM que são blindadas, mas também são só as portas dianteiras. Mas ele está blindado para um nível 3A. E a maioria dos policiais não estão blindados para nada. E o cara está dentro de um carro para fuzil. Mesmo que o policial esteja com um fuzil dentro da viatura, ele não vai atingir aquele bandido. E o cara está protegido. Então é por isso, acredito eu que por isso, eles não permitam, e eu acho que eles estão certos nesse aspecto. Mas entendo que para algumas pessoas, eu tive recentemente uma consulta de um promotor, se não me engano, um promotor ou um procurador, ele insistiu muito até com o vendedor da empresa, porque ele queria um carro blindado para fuzil, porque ele era um promotor, se não dariam, não tem como, a portaria é uma só. Quando eu jogo no sistema que eu quero esse carro, né, porque eu posso pedir, eu posso solicitar no sistema, ele tem lá o campo para eu solicitar. Mas eu tenho que informar para quem. Se eu informo que é uma viatura oficial, assim, 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 eles vão autorizar. Nesse caso, você poderia fazer um nível 3A. Tá? Logicamente, vai acabar afetando um pouco a originalidade do carro, mas ser nível 3A, porém com mais material, um vidro talvez mais grosso, mais manta, ou não muda em nada? Os vidros mais, assim, os vidros mais grossos que tem, eles são nível 3A, né? Porque acima disso é nível 3. São os vidros 42 para cima. E aí passou para fuzil. Passou para uma outra categoria. Entendi. E esses vidros, é o que eu estou falando, a fábrica informa. Então, quando a fábrica informa, a luz vermelha acende lá dentro do exército. Peraí, ele está recebendo um vidro aqui que é para fuzil. O que ele vai fazer com esse vidro? Para quem? E eu vou informar isso aqui embaixo. Se eu não tenho autorização, eu não posso utilizar. Entendeu? Então não tem isso, você não tem como. Você tem vidros de 21, 22, até 23 milímetros, eles são mais fortes. Você nunca vai poder atestar que uma bala de fuzil, um tiro de fuzil não vai passar no vidro. A gente tem casos de tiros de fuzil que não entraram pelo vidro, que resvalaram, mas aí por gradiente de temperatura ou velocidade, seja o que for, não, eles bateram e resvalaram. Mas eu não posso falar isso nunca para um cliente, porque o cara vai encontrar um fuzil, vai dar até logo para o cara e vai andar, e aí, esse tiro passou. Eu não tenho culpa nenhuma, não vai dar nada, mas ele morreu. Então, assim, não tem muito o que fazer. E aumentar a quantidade de produto, vamos lá, você põe 5 chapas de Udura. Eu nunca testei, mas eu não acredito que vá parar. Né? Existem produtos que assim, tinha um outro produto no mercado mais grosso, eu até vi na Feira de Segurança aqui do Rio de Janeiro, na LAD, que para o fuzil, mas ele é um produto específico para fuzil, então ele é informado como um produto para fuzil. Não é uma 3A, fiz um 3A, mas enchi de produto. Eu não sei se eu faço um sanduíche, está dentro do regulamento, não tem nada de ilegal nisso, mas eu não sei se isso vai parar. Nunca fiz esse teste, porque não é interessante. É melhor você vender aquela verdade que está ali, que todo mundo conhece, né, do que contar uma história e a pessoa sair de lá se sentindo super-homem e morrer daquilo, que é a história do comprar blindagem barata. Mas o fulano tem o preço tal. Não blinda, porque a conta não fecha. É melhor você não blindar e numa tentativa de assalto você entrega o seu carro e permanece vivo do que você achar que está dentro de um veículo blindado
e ele atirar e você perder a sua vida. Ou de algum ente querido que está dentro do carro. Então, eu não conheço, assim, eu não conheço uma fórmula de você reforçar, vou reforçar. Você tem chapas de aço mais fortes, você pode fazer um escudo aqui, um negócio. Mas aí não é uma blindagem. E quem é que assina isso? O meu engenheiro não assina. Quando você fala numa blindagem de 50 mil, por que a conta não fecha? Um jogo de vidros bom custa em torno de R$ 25.000 hoje. Tem uma tabela de aumento que vai começar a vigorar, acho que dia 15 ou dia 17. Acabei de receber agora. Um bom jogo de vidros custa entre 23 e 25 mil. É lógico que tem vidros de 14, 15 mil. Aí é o que você me perguntou. É o cara que está chegando. Eu não conheço o histórico desse cara. Não sei. Estou dizendo que é ruim. Eu só não sei. Eu tenho medo. Estou falando de vida, né? Eu não posso arriscar. Se eu trabalho com um produto que eu estou certificado e sei que aquilo ali não vai me dar problema, eu não vou arriscar para um outro lado. Como é que ele faz uma conta de 50 mil, 55 mil? Porque tem, tá? Tem vários clientes que vão chegar para você com esse orçamento. O vidro custa 25. 1 metro quadrado de Kevlar, que é mais barato, custa $200. Cada placa tem 3 metros quadrados. Você usa em torno de 3 placas e meia num carro, para fazer um carro bem feito, a não ser que ele enche o carro de aço, porque o aço é um pouco mais barato. Então você está falando aí de 10 mil de uma placa, você gasta 3 e gaste 2. Vamos dizer que tem carros menores, você gasta 2 placas. Está falando de 20 com 25, são 45. Aí você tem cola, insumos, né? Uma mola traseira, um amortecedor para ajudar num vidro, funcionário, imposto, luz, aluguel. A questão da cola também tem uma cola especial para blindagem. Sim, né? a cola também é balística, né? A cola ajuda, ela auxilia na questão balística. Você pegar um bolo de cola e atirar no bolo de cola, ele não vaza. Então, se a cola for bem aplicada, né, que ela tem uma maneira de ser aplicada. Se ela não for aplicada da maneira correta, ela não serve de nada. Se você pegar uma cola, se eu também começar a contar tudo aqui, todo mundo aprende a blindar carro. Eu acho que eles têm que estudar um pouco isso. Eu estou há 11 anos brigando para que a coisa seja bem feita. Que você explicou. Então, assim, se você cola, para economizar a cola, você está errando no processo. Né? E isso aí você oferece um risco ao seu cliente. Eu vou repetir, existem boas empresas no Rio de Janeiro. Tá? Estou dizendo, eu sei tudo de blindagem. Não, todo dia eu aprendo alguma coisa com blindagem. Todo dia. Todo dia tem alguma coisa. E não é porque é novidade tecnológica, não. Tem sempre alguma coisa que alguém sabe fazer que é legal e que você não estava atento e não fez. Tá? Mas tem muita gente brincando de blindar carro no Rio de Janeiro. Aí é melhor andar em carro não blindado. Foi o que eu falei. Não faz. Anda num carro original e entrega. Preserve a sua vida. Preserve a sua vida. Mas, Mauro, olha só, isso tudo que você vem falando aí, o tempo que você tem, esses 11 anos, você já viu muitas empresas entrarem e sair do mercado. Sim. Então não tem como, cara. Não tem como. Esse 11 anos que você está vivendo, 11 anos, são anos e anos, né? Sim, ali sim. Pois é. Você vem evoluindo, não para de evoluir, tem sempre coisa nova. E o preço hoje, pelo que nós estamos falando aqui, o preço hoje é o que menos importa. O que mais importa hoje é a segurança, a diminuição de peso e o atendimento, que é primordial, tá certo? Então, não tem como mais, pelo que eu vejo que você falou até agora, fazer diferente. O que acontece, daí para cima, né, Mauro? A gente, numa conversa, ele me fez essa pergunta e num bate-papo outro dia desse, o perfil mudou, né? O perfil mudou muito de quem blinda carro. Antes, nessa época que eu falo até da placa de concreto, esse menino ele era meu sócio numa loja de automóveis. Ele tinha uma condição financeira muito boa, de uma família boa, então ele tinha um carro blindado que era uma Bonanza, eu posso falar porque esse carro nem existe mais, era uma Bonanza com uma placa de concreto na porta. Ele foi um garoto que ele morria de medo de sequestro, era uma época que se sequestravam muitas pessoas. Né? Hoje não tem negócio de sequestro, o sequestro hoje ele é relâmpago. Você guardar um cara dentro da tua casa por 2 dias, a DAESH encontra mesmo. Tá? Então naquela época, o perfil era outro, eram os grandes empresários que tinham medo do sequestro e eles aconteciam, né? Diferente do que a gente vive hoje, que é uma violência urbana, é o assalto de trânsito, é o bandido que está talvez saindo de uma comunidade para outra e na oportunidade ele vai roubar um carro. Isso é o que a gente tem. Mas tem muito hoje a questão do assalto no trânsito. Isso é o que mais acontece hoje. E aí você tem que estar realmente se sentindo
seguro dentro do que você tem. E como o perfil mudou, tudo está muito caro. Tudo. Isso é no mundo, não é o Brasil, não é fulano, é o mundo. No mundo está tudo muito caro, né? Eu tive um aumento agora, eu tive não porque eu estou trabalhando com o Dura, que é um material diferente, mas houve um aumento no material de blindagem, porque o fio do Kevlar, por exemplo, as empresas que exploram petróleo estão utilizando o Kevlar para perfuração, para utilizar como guia nas sondas. O fabricante desse fio vai vender para blindagem a $200, ou ele vai vender para a petrolífera lá que paga $1.000. Vai vender para lá. Então ele foi obrigado a fazer um reajuste para que nós continuássemos tendo material aqui. E aí, com isso, vai mudando tudo. O preço aumenta, o perfil muda. Antes você blindava para esse empresário, hoje o médico que tem que fazer um atendimento à noite no Hospital da Posse, lá em Nova Iguaçu, ele sai da barra com medo. Eu vejo muito isso, eu tenho atendido muitos médicos. Né? O médico hoje está blindando muito carro, porque ele tem que se deslocar e ele tem medo. Você não tinha tanto esse público. Né? Os advogados que têm que rodar para atender em fóruns de determinados lugares. Então mudou muito o perfil. É o que a gente estava falando, a blindagem deixou de ser uma posição social. Exato. E passou a ser uma necessidade. Uma necessidade absoluta. Entendeu? Ela passou a ser um acessório de necessidade. Antigamente você comprava um carro simples e pensava em colocar um multimídia, né? Ou uma roda bonita. Hoje o carro vem com isso tudo, você pensa em botar uma blindagem. E nem todo mundo pode pagar, porque o valor é alto. Mas tem muito mais gente que pode pagar hoje. Em relação a quando você começou os 11 anos atrás, que você falou não é que tem muito mais gente. Aumentou o grupo necessitado. Não é que tenha muito mais gente que pode pagar. Tem muito mais gente precisando comprar isso. Entendeu? Porque as pessoas estão se deslocando. Existe uma modalidade de furto, que os caras andam pela Avenida das Américas aqui, né? Estão na Barra, com um martelo na mão, quebrando o vidro e roubando o bolso. Isso voltou a acontecer. Isso não acontecia mais. Então a pessoa está blindando um carro para fugir disso. A gente vê hoje que em qualquer assalto os caras atiram. Eu postei antes de ontem um vídeo de um Jeep Compass. O cara tentou assaltar, a pessoa só deu uma andadinha e já saíram dando tiro no carro. O carro era blindado, Mauro? O carro era blindado, um carro blindado nosso. Então, assim, e num local que teoricamente é seguro. Então, o perfil mudou. As pessoas estão buscando mais, é difícil. E essa pessoa, às vezes, ela é desinformada e ela vai pagar o mais barato. Porque ela está desinformada. Ela está comprando um título. Eu mandei blindar o meu carro. Ela comprou um título. Aí vem a história do visitar. Visita a empresa, vê o que está sendo utilizado, conhece o histórico, vê há quanto tempo está no mercado, vê com quem trabalha. Entendeu? E o cliente não tem essa informação. Ô Mauro, uma coisa que acontece muito, que é mudando de um polo completamente para o outro, mas relacionado à mesma coisa. O cliente, quando compra um carro lá com a gente, se o carro está no estoque, ele fala assim, eu quero comprar o carro e quero mandar para a blindadora direto. Só que esse processo entre comprar o veículo, mandar para a blindadora e o tempo para começar a blindar, existe algumas documentações necessárias que o cliente tem que fazer. Sim. E isso existe um tempo para que isso aconteça. Isso gera uma certa, como é que se diz, uma agonia para o cliente, e ele não é sabedor. Talvez até hoje, nesse bate-papo, você esclareça para muitas pessoas qual o processo necessário para que você comece a fazer que você tenha a licença para começar. Eu posso começar hoje a fazer a blindagem por completo, porque como o carro é dessa pessoa, já existe uma nota fiscal e assim por diante. Fala mais ou menos qual é a necessidade que o cliente tem para que o processo fique 100% e você comece a blindar o carro do cara, da pessoa, para poder ser entregue. Sim, vamos lá. Um tempo de blindagem hoje ele oscila um pouco também por conta do material, pela falta de material. Mas essa parte documental, você já trabalha comigo, já viu isso. Eu criei um sistema dentro da empresa onde eu tento dar esse suporte ao cliente, né? Porque é chato. Antes,
a portaria era um pouco mais exigente, então tinha que ter certidão do primeiro ao quarto ofício, certidão federal. Hoje não, eles facilitaram isso. Primeira coisa, o cliente tem que ser idôneo, né? Porque eu preciso que ele tenha IFP. O registro dele tem que ser pelo IFP, porque eu tiro uma certidão negativa online. E aí eu não vou dar esse trabalho ao cliente, eu tiro para ele. Eu tiro essa certidão para ele. Vou lá e eu emito a certidão. Me entrega a documentação. Eu preciso do documento do carro. Eu preciso do carro emplacado. A portaria não aceita a nota fiscal, a não ser que seja um caso de showroom. Aí é a loja com o showroom, tudo bem. Eu não preciso de mais nada, só preciso da nota de showroom. A loja tem que estar ok com o CR. Eles vão me autorizar a blindagem. Depois é um outro processo da loja junto ao Ministério do Exército para o cliente. Então, para o cliente, comprou o carro está no estoque. Emplaca-se o carro. Enquanto está emplacando o carro, documentação do cliente, identidade, CPF, endereço de e-mail, telefone, porque ele vai ter acesso a todas as informações depois. Vai ser emitida uma certidão negativa pelo IFP. Daí, certidão deu ok, é criada uma declaração de idoneidade. Nós fazemos isso também. Né? Vocês até, em alguns de vocês lá, tem até os modelos, só preenche com os dados do cliente, ele assina, reconhece firma. Quando o documento do carro chega, isso vem para a empresa, eu vou inserir no sistema do Ministério do Exército e aguardar a autorização. Que pode levar de 7 a 13, 15 dias, mas normalmente é mais rápido. Né? A demanda acho que diminuiu, não sei, mas isso sai. Saiu a autorização, eu já posso mexer no carro dele. Eu não tenho hábito, algumas empresas trabalham, não tem nada de errado nisso, já desmontando o carro para aguardar a autorização. Como eu tenho muito carro autorizado, e eu dou esse passo sempre na frente, por isso que eu tenho os carros autorizados, eu só mexo quando o carro já está autorizado e eu já tenho material no chão. Porque como meu material é diferenciado e ele já vem moldado, eu não perco o meu tempo, vou desmontar, já vou preparar para daqui a pouco colocar. Não, ele já vem moldado, eu já encomendo para aquele caso. Né? Ontem vocês me encomendaram um carro que já até foi para mim, eu já encomendei o produto, daqui a 10 dias esse produto está na casa, enquanto essa documentação está correndo, e meio que encaixa uma coisa na outra. Já foi pior. Então, se o cliente tiver um pouco de boa vontade, porque às vezes o cliente também não entende muito o que está acontecendo, você pede uma identidade, ele te manda a OAB, ou te manda um CRM, não serve. Não sai uma certidão negativa da OAB, do CRM, só sai pelo IFP. E às vezes, por exemplo, nós temos um cliente em comum que ele tem 80 anos. A certidão dele é do tempo do arco-íris em preto e branco, então você não tem nem a data, às vezes ele não sabe. Eu, por exemplo, tenho a minha identidade recente, ela tem uma data. Se eu for fazer a idoneidade por ela, não sai. É porque eu sei que a minha primeira identidade é de 83, eu tenho a data de cabeça. Então eu vou lá, eu lanço, o número é o mesmo. Detran é o mesmo número, mas a minha primeira emissão é de 83. Eu lanço a data de 83, a certidão sai. Então, o primeiro passo é que ele tem uma identidade IFP. Mas eu sou do Rio Grande do Sul. Ok, sua identidade do Rio Grande do Sul, aí eu tenho que dar trabalho a ele. Vai no IFP do Rio de Janeiro, porque é na cidade em que você reside. Vai no IFP do Rio de Janeiro e solicita uma certidão negativa, porque um despachante hoje não pode fazer isso. Eu nem trabalho mais com despachante. Então, o despachante não pode fazer isso. Eu próprio, e o Detran, o IFP não entregam, tá? Somente ao próprio. Ou, se você tem endereço real no Sul, tudo bonitinho, eu vou tirar a sua certidão por lá, dizendo que você é idôneo, e vou inserir no sistema. Não me cria nada. Não adianta você criar história para mim, porque eu não entro na história. Entendeu? Tem que ser tudo legal. Como eu tenho. Hoje eu estou blindando 2 carros de Belém. Os carros são de Belém. Então veio toda a documentação por SEDEX de Belém para mim. E eu estou blindando o carro. Então você pode fazer isso. Agora, é uma questão de conversar e conseguir essa documentação com o cliente. Já não é mais tão burocrático como era. Antes era mais complicado. Porque tinha a questão da certidão do primeiro ao quarto ofício, que levava uma semana. Aí depois tinha a certidão federal. E aí depois tinha que assinar a idoneidade. E aguardar o documento. E esperar o processo do Exército que estava enrolado. Então, às vezes, levava 1 mês e meio para pegar uma autorização. O cliente fica impaciente. Com certeza. Até pelo que ele está pagando, né? A gente que trabalha na ponta, a gente acaba avaliando muitos veículos seminovos blindados. Às vezes de outras blindadoras que não são MGTEC.
E é uma prática que a gente vê no mercado, são blindadoras muitas vezes de segunda, usando vidros, né, de primeira linha, para tentar de alguma forma mascarar que aquela blindagem foi bem feita. Isso é uma prática usual no mercado? Não sei se usual, mas foi o que eu falei. Em todo segmento você vai ter o bom profissional e o nem tão bom profissional. Não vou falar do mau profissional, mas o nem tão bom profissional. Tem gente que usa esse artifício, infelizmente. E o cliente hoje ele dá muito valor ao vidro. Sim, é porque é o que ele conhece, é o que ele vê. Tem várias ligações me perguntando quanto custa para blindar só os vidros. Várias. E eu mesmo, quando não conhecia de blindagem, entendia isso. Porque o cara atira no que ele está vendo. Verdade. O primeiro tiro é no que ele não está vendo. Quando você anda com um carro que ele sai atirando igual um louco? É o caso desse Jeep Compass que eu falei que eu postei. O primeiro tiro é no vidro, os outros são na lata. Tu acha que o cara acertou a lata? Você foi atirando. E teve um que você contou do porta-mala também. Sim. Tem um caso recente aí de um tiro que passou pela lanterna. Não sei de quem é, só escutei, porque a Rádio Corredor ela funciona. Então os meninos comentam uns com os outros, pô, passou um tiro pela lanterna. E outra coisa, a blindadora de primeira, a blindadora de segunda, a blindadora grife, né, top, marca, todas, sem exceção, são os colaboradores. Tá? Eu sou um cara muito legal, eu vendo bem o meu produto, eu busco tecnologia, mas se eu não tiver um alinhamento com o meu colaborador, pode ter certeza em que em algum momento vai sair um carro ruim, vai ter um problema. Então eu tenho que estar olhando. Eu tenho um engenheiro que é bem cri-cri, ele é um cara firme, né, duro. Ele ontem apareceu lá e ele estava até meio emocionado, ele está com alguns problemas. E ele falou, não, eu apareci do nada mesmo, nesse horário, que não é o horário que ele costuma ir, para ver se tinha alguém fazendo alguma coisa errada. Eu falei, pô, Henrique, tu tá ficando maluco aqui, não tem nada errado. Ele falou, eu sei, mas sei lá, me deu uma loucura, hoje eu vim. Então, assim, é uma preocupação. E ele se dá super bem com os garotos, assim, porque é a questão da humanização. Eu consegui criar isso. Hoje eu tenho um grupo muito legal dentro da empresa, onde um trabalha para o outro, não tem vaidade, não tem estrelismo, né? Um faz já preocupado com o que o outro vai fazer e já vem aqui na frente para saber se pode ajudar um terceiro aqui. Então, roda muito legal. Está rodando muito bacana e a gente está conseguindo entregar um carro cada vez melhor. Já tive problema com meus carros, né? Problemas assim, de qualidade, às vezes, quando você faz muito, né? Você perde um pouco a mão. Eu não quero mais fazer um volume imenso de carro. Eu vejo blindadoras aí que trabalham com 300, 400 carros mês, tem estrutura para isso. Mas não é uma receita de bolo, não é simplesmente pegar, colou e tchau. Você tem que prestar atenção no que está sendo feito, porque senão vai dar muito problema. Eu escutei isso de um CEO de uma empresa, outro dia ele foi lá na empresa me visitar, depois eu descobri que ele estava indo lá pesquisar a minha empresa, fuçar, mas achei num primeiro momento que ele estava indo lá para trocar uma ideia de fazer uma parceria. E ele me deu um dado que eu desconhecia, que todo negócio que você faz, você tem 3% de problema. Em toda empresa você tem pelo menos 3% de problema. Eu nunca fui uma grande blindadora, né, de volume. Sempre tive um tamanho bom, mas o máximo que eu fiz lá foram 49 carros no mês. Foi quando saíram os piores carros da empresa. Porque era muita correria. Eu tinha muita gente, mas você não consegue dar atenção a tudo. Então eu consegui reduzir isso. E hoje eu trabalho com 25, às vezes 29, mas eu não quero. O meu número ali seriam 20 carros bem feitos, bem cobrados, com essa equipe que eu tenho na casa. Isso era se eu falo isso, um fornecedor fica até doido comigo, porque eles querem vender muito, né? Mas eu tenho sempre 40 carros na linha. Só que eu vou dentro do meu prazo, eu vou entregando 5 carros por semana, 4 carros por semana, 6 carros às vezes, não, porque dependendo do carro, você anda bem. Hoje os carros são complexos, né? Teto solar enorme, mala elétrica, né? Você tem que fazer um overlap de mala, um overlap de teto, tem que fazer. E isso demanda tempo. Você pega um carro sedã sem teto, uma picape sem teto solar, esses carros eles são mais rápidos de fazer. Você gasta tanto material quanto, mas eles são mais rápidos. Você consegue dar um volume de saída maior. Então eu tenho que ficar equalizando isso ali dentro o tempo todo. E para que você não perca a qualidade do seu trabalho. Então o carro, ele, ao longo do processo de blindagem, ele é muito acompanhado. Todo dia eu desço na hora do almoço, que eles não estão na produção. Eu fico lá embaixo o tempo todo, mas quando dá a hora do almoço, eu desço. Aí eu rodo sozinho a produção toda. Olho carro por carro. E no final do expediente. Eu sempre saio da empresa 7 e pouca, 8 horas da noite. Ela fecha às 6.
Eu rodo carro por carro e vejo o que foi feito do almoço até aquele horário. E como está feito. O engenheiro de manhã cedo está lá, ele roda carro por carro também. E fica lá o dia inteiro rodando com a pranchetinha dele na mão, anotando tudo que ele quer, o que ele não viu, todo dia ele abre todos os carros, todos. O carro está estacionado na mesma posição, cheio de poeira, já esperando para ser blindado. Ele vai lá e ele abre o carro, ele anota lá. O carro ainda não. Eu não sei o que ele escreve ali, de verdade. Não sei qual a anotação que ele faz. Nunca quis mexer naquela prancheta dele. É uma pessoa séria. E ao longo das blindagens, os meninos vão trocando. Né? Eu tenho um encarregado que é um menino muito bom. E ele vem, seu Mauro, eu vi um negócio ali que eu acho que não vai ficar legal no final. Você pode dar uma opinião? Então eu vou lá, dou a minha opinião, chamo o engenheiro, troco com ele. O que você acha disso? E dali se cria, porque tem muita novidade, né? Às vezes chega um carro que ninguém viu ainda no mercado. Vocês são ótimos nisso. Que a gente estava falando. Vocês são ótimos em mandar novidades, né? O carro chega e é novidade. Eu ontem recebi da fábrica um pedido, já chegou o carro tal aí? E eu te perguntei isso. Falei, não, ainda não chegou, mas assim que chegar eu te aviso. Né? Os carros elétricos, eu peguei os carros elétricos aqui de início, né? Eu fiz alguns. Eu acho que você é a blindadora que mais fez aquecer no Brasil. Então, assim, nenhum carro meu voltou até hoje para nada. O meu só volta porque eu trabalho com ele todo dia. Aí ele só volta, ele tá lá, mas ele vai lá, só joga uma água uma vez por semana. Meu carro nunca deu um problema. O carro foi todo desmontado, ele foi todo escaneado, não tem uma batida de martelo no carro, não tem um parafuso preso. O carro foi todo feito com material à base de fibra de carbono, todos eles, os 4, tudo moldado. Assim, o carro elétrico já não tem barulho, né? Que é uma coisa impressionante, porque todo carro, todos, sem exceção, vem com barulho de fábrica. Ele tem barulho de vento. Uma coisa que acontece é que quando você blinda o carro e você muda essa acústica interna, os barulhos se acentuam. A correntinha da bolsa da sua esposa, tá ali, ela roça ali, você fica desesperado. Eu, pelo menos, fico, porque eu sou chato com barulho. E o barulho de vento, ele existe. Num carro original, você vai para uma estrada, você tem que aumentar o som. A não ser que hoje os carros são modernos, eles aumentam o som sozinho, mas é porque o barulho de vento, a interferência externa é grande. E quando você blinda, essa interferência acaba. Né? Ou reduz 95%. E aí você começa a ouvir todo o grilo que tem dentro do carro. Qualquer coisa que tenha dentro do carro que vibre, você vai ouvir. E aí a culpa é do blindador, não tem jeito. Tudo que acontecer a partir do momento que blindou o carro, eu sou o responsável. Tudo. Qualquer coisa. Fica tudo na minha conta. Um ponto legal que a gente estava falando são sobre esses novos modelos, né? Que em primeira mão a gente deve ter na próxima semana o lançamento aí do EQS 53, que é o primeiro AMG elétrico da Mercedes. Nesses casos, como é que funciona? Você monta um projeto do zero para o carro? Sim. Primeiro, assim, eu busco, né, as informações, vamos para o estudo. Hoje nós estamos bem equipados, né? Eu tenho alguns produtos lá dentro da casa, alguns equipamentos, e trabalho em conjunto, né, também, porque eu preciso desenergizar um carro desse, né? É preciso ter muito cuidado, porque tem um risco para o meu colaborador. Eu tenho o meu conjunto de ferramentas próprio para mexer com carro híbrido e elétrico, não é a ferramenta comum, porque passa a corrente ali o tempo todo. Por mais que você desenergize, desligue, alguns módulos ainda contêm energia. Então você tem um risco de choque. Você não deve furar um carro desse, soldar um carro desse, para que evite um curto e acabe com o carro. Então é feito todo um estudo em cima de como é o funcionamento, porque isso já não é mais futuro, né? Isso é uma realidade. Elétrico e híbrido é uma realidade. E eu já venho estudando isso desde 2020, que foi quando eu peguei o primeiro elétrico 100% elétrico. Eu já tinha feito híbrido, mas um 100% elétrico foi ali. Que, na verdade, um ano antes eu tinha feito um carro que eu tive que desenergizar, que era de uma outra marca, e foi complicado, porque eu tive que fazer um cercado na empresa, chamar um cara de fora, o cara trouxe o computador, ali eu resolvi comprar o computador, falei, tem que ter isso. Então eu comprei a máquina, estudo a máquina para ver como faz para desenergizar, vou ter um curso agora, dia 11 de agosto, são 3 dias de curso, para entender mais do equipamento que eu tenho, né, para estar sempre à frente. Então quando você chegar amanhã com um carro elétrico e supersônico, eu já sei como mexer nele. Opa, isso aqui eu já sei porque eu já li lá atrás. Então toda novidade é feito um estudo, é feita uma troca com os mecânicos, é feita uma troca com quem já visitou a fábrica. Olha, eu vi, foi assim, assim, é feita uma troca com os técnicos e engenheiros
que produzem o equipamento com o qual eu trabalho, porque eles também têm essa informação, eles têm uma ligação direta com as fábricas, os caras vão às fábricas 1 ou 2 vezes por ano para saber o que vai acontecer, né? Então eles trazem a informação para daí sim mexer. Não dá para ser o curioso, né? Eu tive que atender alguns colegas aqui no Rio Blindadores que tiveram problemas com alguns carros que fizeram, eles não conseguiram fazer funcionar determinadas coisas. E eu atendi, porque eu estou sempre com as portas abertas para todo mundo. Né? Assim, de formação, eu sou professor, né? E eu entendo que o conhecimento ele tem que ser passado adiante. Eu não detenho nada, vou guardar para mim tudo. Não adianta, porque morreu, acabou a história. Então, alguém tem que continuar contando essa história. Mas falando de Udura, né, que você explicou que o material já vem pronto para aquele determinado carro. Sim. No caso de lançamentos, Sim. você precisa comprar um carro para poder literalmente desenhar um material para aquele carro? Como é que funciona o processo do material já vir pronto para um carro que nunca existiu? Se eu vou receber o carro para fazer primeiro, a fábrica disponibiliza uma equipe que vem para o Rio de Janeiro, eu desmonto o carro, eles escaneiam o carro todo em 3D, levam o projeto para a fábrica e desenvolvem e me mandam já o produto. Isso leva 15 dias, 20 dias no máximo, que é o tempo que leva para eu receber todo o material ou o vidro, então isso chega muito rápido para mim. Quando esse carro chega lá antes, eles já desenvolvem por lá. E aí eu já tenho o projeto deles lá pronto, eles me mandam, porque o projeto é um só. Ele é escaneado para o carro. Não é um projeto meu, não, eu desenvolvi dessa forma, não. O scanner, ele pega todas as partes curvas, porque o que é reto, mesmo parte plana é plana, ele me manda a placa, eu vou cortar ali e vou utilizar o que precisa. Mas o processo é esse. Ou eu vou desmontar e eles mandam a equipe e escaneiam. Eu te perguntei de um carro hoje, que é o que vai acontecer. Eu estou esperando porque eles nunca escanearam esse carro. Eles até brincam comigo quando vêm no Rio e falam, cara, só você que me arruma esses carros malucos para a gente fazer, porque lá em São Paulo eles fazem vários carros normais. Aqui entram os carros mais loucos para fazer, né? E nós fazemos. Eles fizeram lá um Mercury 57, escanearam o carro todo e fizeram. Estava no salão do automóvel de, 18. Assim, até a própria SLK que você falou, né? Sim. Eles vêm escanear. É muito legal, o processo é bem bacana. Eles me mandaram um vídeo do Porsche, né, da Taycan. Eles mandaram esse vídeo, até te encaminhei. Bem bacana. Ali mostra bem como eles fazem. Eu acompanho. Quando eles estão fazendo, eu fico acompanhando, eu gosto. Eu acho interessante ver. Porque a tecnologia é uma coisa fantástica, né? Eu queria até estar mais próximo dela. Estou tentando me aproximar um pouco mais. Ainda bem que eu tenho um jovem dentro de casa, né? Tem um garoto que está muito ligado, muito antenado. Então, ele participa de algumas coisas e a gente vai vendo. Você vai virando dinossauro, né, cara? Virando dinossauro? Eu sou um pouco dinossauro para esse tipo de equipamento. Mas... Para o que diz respeito ao que eu trabalho, não. Eu busco o que tem de novidade. Eu não fico ali no alicate, no arame, emendando coisa, né? Porque meu pai dizia isso, né? Todo mundo com alicate e arame é mecânico. Então, eu não fico nessa. Eu vou atrás do que tem de melhor realmente. Eu trabalho com produtos completamente diferentes do que o mercado pratica hoje. Para o cara que é leigo e não entende nada de blindagem e nunca teve um carro blindado. Sim. Você comentou que é legal do cliente ir na blindadora, conhecer o processo, nem que seja para se ambientar ali, né? O que você diria que são os 3, 4 principais fatores que o cliente deve olhar na hora de escolher uma blindadora? Bom, primeiro eu acredito que ele tenha que estudar o histórico da blindadora. Porque isso aí tem, em qualquer rede ele consegue pesquisar. Isso eles fazem, tá? Depois de visitar a estrutura mesmo, porque ele talvez não tenha conhecimento de material, né? Eu posso dizer que usa um material que é fora da curva e o cara lá também dizer que o dele que é o fora da curva, e ele, por não conhecer, ele pode aceitar uma coisa ou outra e talvez ele vá pelo preço. Não, mas é a mesma coisa. Terceiro é com quem ele trabalha. Isso eu brinco muito, né? Que as pessoas falam, mas os carros, às vezes a pessoa chega lá com um carro mais simples para fazer, né? E acontece, ele vai desconfiado. E aí quando ele entra na empresa, ele vê aquele monte de Mercedes parado lá, ele fala assim, o cara desiste ali na hora de questionar qualquer coisa, fala assim, o cara faz um carro desse, ele faz qualquer coisa.
Então, a credibilidade da marca Água Star junto, ela é muito grande. Eu sou muito agradecido realmente ao grupo, porque foi quem me projetou para o mercado de uma forma positiva, né? Pelos carros que vocês têm, pela maneira que vocês conduzem. O cliente, quando chega, ele tem que olhar, tem que buscar o histórico da empresa, tentar entender um pouco da qualidade do produto, e eu tenho todos eles expostos, e eu posso mostrar a diferença de um para o outro. Eu, em momento algum, falo de concorrente. Em momento algum. Ah, fulano usa, Beltrano faz. Não. Não faço, não é problema meu. Eu mostro o que eu tenho e a diferença de produtos. Mostro os meus carros prontos. Mostro fazendo. Isso aqui ele chega dessa forma, ele fica dessa forma e ele sai dessa forma. E tem alguns clientes que, nós falando ainda, tínhamos tocado nisso, porque eu não gosto, eu não quero, o carro fica pesado, o carro fica isso, o carro fica aquilo. Às vezes a pessoa somente não tem o conhecimento de como fica um carro blindado, né? E aí, em determinados casos, eu ofereço, fica com o meu carro, passa uma semana. Eu tenho certeza de que ela muda de ideia, porque ela vai entender. E outra coisa também que é muito séria, a pessoa depois que anda num carro blindado, dificilmente ela deixa de andar num carro blindado. Esse é um Dificilmente. complicador. Porque a sensação de segurança dentro de um carro blindado é uma coisa absurda. Quando você não tem, tudo bem. Depois que você tem, você não deixa de você não ter. consegue, você se sente realmente inseguro. Eu, quando não tenho carro nenhum para andar, porque emprestei qualquer coisa, eu tenho uma montaninha velha lá na empresa, 2008, blindada. Eu venho com ela para casa, feliz da vida. Quando eu tenho que fazer alguma coisa no meio do dia, eu pego a montana. Para não ficar tão exposto, eu vou de montana velha para a rua. Tem até um funcionário teu que brinca quando eu chego com a montana e fala assim, quebrou, né? Ele sempre brinca comigo, fala, quebrei. Então, mas é porque é blindada. E não é por nada, eu não tenho nada, eu sou um alvo, eu tenho para perder, você sequestrado. Não, mas é a questão da segurança, de se sentir seguro dentro daquilo aí. Eu comentei com você de um carro que talvez, se eu não conseguir ajeitar, eu vou fazer um teste balístico nele. Isso é uma outra dúvida das pessoas, né? Porque as pessoas, deu 5 anos, tem que trocar a blindagem. Não tem mais isso. Né? Antigamente, lá se usava um material que não era impermeabilizado e tudo mais, ele sofria um pouco com a ação da água. Hoje o material é outro. O meu carro é 2008 e está perfeito. Pode encher de tiro lá que não tem problema. Uhum. Entendeu? Eu estou seguro ali dentro. Então, existe muita coisa ainda que tem que ser esclarecida em blindagem. O leigo, realmente, ele tem que buscar informação, mas, principalmente, estudar o histórico da empresa. A pessoa monta ali uma blindadora e ele vende a blindagem para o amigo dele. Não, eu vou vender para o meu amigo. E o cara compra, às vezes, porque é amigo. Na verdade, quem menos te ajuda são os amigos, né? Os amigos sempre fazem lá com o estranho. Mas, às vezes, ele faz por isso. Não, mas ali eu conheço. Eu tenho um grande amigo que não blinda carro comigo. Porque eles têm medo de se aborrecer. Mas ele blinda fora e toda a manutenção ele faz comigo. Que para mim é ótimo. É ótimo, com certeza. Porque, assim, na blindagem, eu faço essa brincadeira lá dentro, que na blindagem eu sou um monstro na vida das pessoas, né? Porque você mexe com duas coisas que são, assim, muito interessantes. Você mexe, às vezes, com o sonho da pessoa, né? Eu, por exemplo, tinha um sonho de ter um Mercedes. Eu sou um garoto do subúrbio que mal tinha uma bicicleta, né? Então, meu sonho era ter um Mercedes. E muitos têm. Então, estou mexendo com o sonho da pessoa. Verdade. E a outra coisa, estou mexendo com a vida da pessoa. Ela está entregando a vida dela ao meu trabalho. É uma responsabilidade enorme você mexer com essas duas coisas. Certeza. Eu tenho um amigo que é um grande empresário aqui no Rio de Janeiro. Grande empresário, que é um guru, que é um amigo, que é um irmão. E ele virou para mim num bate-papo 1 mês e meio atrás. Ele falou assim, eu nunca faria o que você faz. E olha que ele mexe com carro, né? Ele tem uma rede de auto center. Ele falou, eu nunca faria o que você faz, aquilo lá é uma loucura. Eu jamais faria aquilo. E eu falei para ele, eu também não sei por que eu faço. Eu gostei que você fez a analogia, quando a gente estava conversando, da blindadora com o plano de saúde. Sim. A pessoa compra um título. É né? isso. A pessoa compra um título.
Né? O cara, eu compro um plano de saúde, eu tenho um plano de saúde, beleza, qual é o teu plano de saúde? O meu plano de saúde é o assado. O assado, beleza. Qual médico te atende? Não sei. Aí ele vai, nenhum atende. Qual hospital que você vai? Nenhum. Mas tem plano de saúde. Mas tem um plano de saúde. Ele vai na farmácia, o cara bate nele. Quero o desconto do remédio, o cara bate nele. Ele não é atendido em lugar nenhum. E você pode ter um plano de saúde razoável ou até um ótimo, que você vai ser atendido em todos os lugares. Né? Você está comprando um título. Né? É como comprar um carro. Eu comprei um carro. Qual carro que você comprou? Um Gordini. É um carro. Não deixou de ser um carro, não é um automóvel, mas é um carro. Qual carro que você comprou? Eu comprei um Mercedes Zero. É um carro. Talvez, os dois te levem ao mesmo lugar. Talvez. Pode ser que um enguice e o outro não. Né? Mas vai demorar um pouco mais. Mas é carro. A diferença é, tem a mesma qualidade? Estamos falando da mesma coisa? Não. E aí, quando você fala de plano de saúde, eu fiz a analogia do plano de saúde porque a gente está falando de vida. Né? Então, plano de saúde, você tem um plano A e você tem um plano B, o teu plano A não cobre nada. Aí você está com a tua saúde entregue. E aqui você está protegido. Você sabe que você pode contar com um médico, uma internação. Eu tenho um plano de saúde diferenciado. Né? Graças a Deus eu trabalho muito e tenho. Os meus médicos são particulares. A maioria são meus amigos, até eu nem pago, mas eu estou garantido de que se eu tiver um problema mais sério, eu tenho um bom hospital para cair. Entendeu? Então, essa é a história. Aí eu tenho uma blindagem, sei lá, comprei um título blindagem ali, né? Paguei o precinho que eu pude pagar, estou acreditando que eu estou bem. Aí o cara passa e te dá um tiro de chumbinho, passa na porta. Aí você, se machuca. Você não morre, mas você se é blindado. E você tem uma blindagem real, onde o cara vem com uma arma e dá um monte de tiro e você vai embora para casa, assustado, mas está salvo. Claudinho, a gente estava conversando ontem sobre as novas tecnologias da Mercedes. Algumas mais recentes, outras não tão recentes assim, que é o caso do Distronic. Né? Para quem não sabe, a questão do assistente semi-autônomo de direção, também tem um assistente de frenagem, tem diversas tecnologias novas dos carros. E eu queria saber se, assim, a gente blindando o carro, essas tecnologias, elas são afetadas ou elas permanecem 100% na originalidade do carro? Elas permanecem 100%. Eu tenho um carro com todas as tecnologias e faço alguns de vocês e permanece. Aí vem a história do que você me perguntou antes. O material, na tua escolha, você trabalha com fábricas que estão preocupadas em preservar essa tecnologia. Então, eu trabalho com vidros, fabricantes de vidros que estão preocupados com isso, né? E na hora da nossa montagem, há uma preocupação muito grande com relação a preservar tudo. As câmeras frontais, principalmente. Tem coisas que vocês nem imaginam que tem dentro do carro, porque vocês não veem o carro desmontado. Eu desmontei recentemente um Classe C de vocês e eu me apavorei. O carro tinha 3 antenas embutidas no teto, lá atrás. Eu falei, e agora? Você tem que criar um projeto para aquilo ali. Você sai de um Classe E, que você olha assim, é igual. Né? Teto longo, tudo. Quando eu desmontei, que eu dei de cara com as antenas, o meu funcionário correu apavorado. Falei, seu Mauro, vem ver o que tem nesse carro. Ô Mauro, engraçado assim, esse comentário que você está fazendo aí agora, as pessoas às vezes vão comprar um produto, como, por exemplo, nós estamos falando de Mercedes, estamos falando de blindagem aqui agora. A diferença, por exemplo, você desmontou esse carro e falou, tem 3 antenas, o que significa essas 3 antenas que existem no produto? Aí você chega dentro da concessionária e você começa a ler sobre o significado de cada coisa do produto, né? E você vê que o significado do produto, ele é igualzinho do que você está falando da tua blindagem. Existem vários produtos, existem várias marcas, existem vários fabricantes de automóveis. Por que a Mercedes, que nós falamos já dela aqui algumas vezes, ela é diferente, é um sonho? É por isso tudo que você acabou de falar agora. Essas 3 antenas que estão lá, pode ter certeza, daí alguma coisa, muita tecnologia, alguma coisa que já está saindo bem diferente em relação ao que você está usando hoje de Udura, que quando você fala de Udura, todo mundo começa a viajar. Você falou agora há pouco, o material que é colado lá durante 5 anos, de repente, o pessoal continua tendo garantia. Você imagina só o material que é o de Udura, que de repente, que é o Dura, que é um material completamente novo,
daqui a 10 anos o cara já vai passar de 5 para 10. Mas a Oldura, a tecnologia Oldura, ela tem 10 anos de garantia. Pois é, mas o tempo que a pessoa perguntava que era de 5 anos, agora já perguntava daqui a 10 anos. Será que meu produto ainda continua da garantia? Será que ele continua com a mesma segurança? E vai continuar com a mesma segurança daqui a 10, 15, 20 anos e assim por diante. Existe uma diferença, Evaldo, entre segurança, garantia e durabilidade. Né? É uma grande diferença de garantia e durabilidade. Né? Um veículo sai da fábrica com uma garantia de 2, 3 anos. Você joga ele fora depois de 2, 3 anos? Não. Ele continua sendo um veículo que vai durar 100 anos se você preservar. A garantia de 10 anos, que é dada tanto no vidro, é porque não é que vai acabar em 10 anos, aquilo não vale mais nada. Ele está te garantindo que até ali ele vai bancar se você tiver qualquer problema naquele sentido, que é delaminação, que a garantia de manta é exatamente isso, é da delaminação e do uso que você faz. É lógico que se você faz um corte errado numa aplicação e deixa entrando água por ali, você vai apodrecer o material. Entendeu? Isso tudo tem que ser muito bem visto. Entendeu? Um vidro mal aplicado, ele vai contaminar, mesmo ele tendo 10 anos. Se você usa um produto de baixa qualidade, que tem um componente químico muito forte, e você pega uma borda de vidro, mesmo ele tendo 10 anos contra a delaminação, ele pode contaminar. Ele contamina, às vezes, até dentro da própria fábrica, na limpeza. Eu já tive casos assim, tá? De vidro de 10 anos, estou falando porque eu tive isso. E na limpeza, o rapaz passou um produto diferente do produto que limpa o vidro e ele fez uma manchinha. Ele não está delaminado, mas ele tem uma mancha. A fábrica de imediato trocou o vidro. E eu estou falando de um carro com 8 anos de uso. O carro foi na empresa fazer uma revisão boba, eu vi aquilo, fotografei e mandei para a fábrica, que é o pessoal da Oldura. Em um mês o vidro está dentro da casa. Eles são muito sérios, entendeu? Então é um material bom de você trabalhar. E o cliente tem que ter essa noção de que garantia e durabilidade são duas coisas completamente distintas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas é uma pergunta que o cliente faz muito. Sim. E ele tem que ter essa depois dos 5 anos de algum veículo que já esteja blindado, entendeu? Eu recebi um telefonema umas 3 semanas atrás de um senhor, não era nem meu cliente. Ele ligou, queria trocar a blindagem do carro. Ele, não, eu quero trocar minha blindagem. Eu falei, como assim trocar a blindagem? Ele falou, não, porque o meu carro já tem 8 anos e venceu a blindagem. Eu pedi que ele levasse o carro lá. Nem era minha blindagem, não. Ele levou o carro lá, eu olhei o carro todo. Eu falei, seu carro está perfeito. Ele, mas não tem a validade? Eu falei, não, isso é a garantia. E aí eu expliquei a ele o que era. Ele entendeu, saiu agradecido, porque ele achou que fosse gastar um monte de dinheiro. E saiu com o carro perfeito. Fiz uma revisão no carro dele, coisa boba, pagou o valor de uma revisão e foi embora com um carro seguro, porque ele tinha um carro seguro, um carro não foi feito no Rio de Janeiro. Aí voltando à história, não é porque São Paulo seja melhor, São Paulo tem pessoas mais comprometidas sim, tem fábricas ruins em São Paulo também, tem fábricas excelentes em São Paulo, tem projetos muito bons, tem projetos muito ruins, como aqui no Rio também, isso acho que em todo lugar. Mas o carro dele estava muito bem feito. Ele só não entendia o que era garantia e o que era durabilidade. E aí, Rodrigo? Bem, eu gostaria de falar uma outra coisa também, é o seguinte. Eu, quando comecei a trabalhar na água, eu fazia eu ia para muitos cursos presenciais, né? E eu tenho e tinha muito orgulho de falar que eu trabalhava na água. E, além de trabalhar na água, existia uma pessoa por trás chamada Isaac Nashbar, que é o tio do Rodrigo. E essa pessoa era um ícone no Brasil, né? Então, eu ficava muito orgulhoso de chegar em alguns cursos e falar que eu trabalhava na água. Hoje, no curso presencial, hoje praticamente foi extinto, né? Então agora está acontecendo pouquíssimos eventos e assim por diante. E existiu uma pessoa por trás da pessoa jurídica, que é o Isaac Nashbar. Antes disso foi o pai dele, que foi o Herman, e assim por diante. Hoje quem está fazendo com que o negócio... A geração vai mudando, né? Sim. Hoje, por exemplo, a geração que está bem ativa hoje é o Rodrigo, né? Na parte digital, com o Isaac também ativo, todo mundo ativo e assim por diante. Mas, na realidade, o que eu queria falar disso daí tudo é o seguinte: atrás de toda pessoa jurídica existe uma pessoa física. Essa pessoa física, ela é uma pessoa onde que dá um norte muito grande na empresa que existe ou está
o que vai existir. Uma delas é você, essa pessoa física que fez com que a MGTech, porque a MGTech na realidade não parece não, tá, Mauro? Mas a MGTech é Mauro. Então, a Água, na época, que agora o Rodrigo está ativo, muito ativo hoje, a Água antigamente era Isaac Nashibá e Herman Nashibá. Então era um nome muito grande que representava a marca Água, que é antiga demais. Mas depois que os dois, principalmente o Herman e depois passou para o Isaac, assumiram, a pessoa jurídica ela é muito representada pela pessoa física. E hoje a tua pessoa física é muito bacana com o que você faz na tua pessoa jurídica. Elas são ligadas. E isso eu acho que faz muita diferença para o empresário hoje que tem um negócio tipo o seu. Eu não sei se é um elogio que eu estou te fazendo ou de repente é uma consideração, mas é uma coisa assim muito boa que para mim a MGTech ela é uma marca maravilhosa, mas eu acho que a MGTech é maravilhosa desde que meu amigo, no dia que ele foi lá para fazer um concerto, foi chamado, assumiu, e no meio do caminho aconteceu algumas coisas maravilhosas que falou assim, vou te ajudar aqui, meu filho. Te ajudou e você está nesse mercado hoje, o respeito teu você é respeitado no Brasil inteiro. Você acabou de falar que você está blindando 2 carros de Belém. Olha só. Belém é lá na ponta, lá em cima, Mauro. É longe demais. Então, esse respeito de 11 anos para o meu amigo Mauro, parabéns pelo teu serviço e parabéns pela confiança que nós temos em você. Eu agradeço as palavras. É um conjunto de coisas, né? Eu aprendi que o certo ele tem que ser feito o tempo todo. Eu me esforço para isso. Às vezes dá errado, mas eu me esforço para isso. Eu tenho um grupo muito bom, que é um grupo parceiro, que é muito bom e é dedicado ao que faz. É um negócio, mas ele anda muito próximo com uma relação de amizade. É o que você falou, por trás de uma marca tem uma pessoa física, né? Eu comecei a trabalhar ali por intermédio de alguns amigos em comum e acabei me envolvendo com a história da família, né? E hoje o Rodrigo entra com sangue novo, com a cabeça nova, com ideias novas. Isso tudo é muito legal, porque isso também remoça a gente, né? Eu já sou um cara de 56 anos, que pretendo viver muito ainda, pretendo viver bastante, me cuido para isso, e sempre antenado ao que está acontecendo. Eu gosto de automóvel, eu gosto de trabalhar com o Grupo Água. As pessoas falam assim, eu não sei como é que você consegue trabalhar lá com a água. Eu falo, eu não tenho nenhum problema com a água. Acho que quando você é honesto com as pessoas, né, as pessoas são honestas com você. Então eu jogo muito aberto lá dentro, as pessoas jogam muito aberto, eu não tenho problema com nada, nunca tive. Eu entendo o propósito, entendo a proposta e compro o barulho. Por muitas vezes, Mauro, está apertado, não vai dar a venda. Não aperta, faz. Mesmo que eu não ganhe para isso. Vamos pegar, não vamos perder. Não deixa esse teu cliente, porque assim, eu respeito muito a Estrela, né? Eu acho que é uma marca fantástica, o grupo é bom, as pessoas são boas, né? É fácil de trabalhar. Às vezes eu estou mal-humorado, vocês sabem disso. Eu sou um cara que oscilo muito no meu humor. E de vez em quando me ligam e eu solto os cachorros, e às vezes até quem não tinha que soltar, ninguém rebate. Então isso é porque você já criou uma amizade, você já criou um vínculo com aquilo ali. E graças ao grupo também isso me abriu muitas portas, né? Porque você fica respeitado. Eu hoje tenho uma questão em outras marcas premium, que o cliente vai lá comprar e eles têm os parceiros deles, né? Que blindam, mas aí a pessoa fala assim, não, eu vou blindar lá com o Mauro. Ah, não, então lá pode blindar. Eu canso de ouvir isso, de cliente. Não, lá é tranquilo, porque a gente sabe que ele faz um bom trabalho. Então a gente busca isso, né? Eu busco melhorar o tempo todo, eu busco atender o tempo todo, e eu quero estar do lado, ali andando ao lado desse meu parceiro, desse meu cliente. Eu entendo que ele vai ter problema em algum momento, comigo ou não, mas eu tenho que estar ali pronto para ajudar. Eu recebo muito mais elogio do que crítica, né? Porque acho que crítica também é bom, porque ela te ajuda a enxergar coisas que você talvez não veja, né? Porque só ficar rasgando a seda, não, você é ótimo, você é legal, o teu trabalho, fala, não, olha, mas eu vi isso aqui e eu escuto e mando melhorar, vamos melhorar.
Tem que melhorar. Né? Porque a gente está num processo evolutivo, sempre. Todo dia eu tento aprender alguma coisa. Todo dia eu chego. Vou sair daqui agora, eu chego na empresa, eu rodo a empresa. Antes de subir para minha sala, eu rodo a empresa toda. Eu converso com um por um, eu cumprimento um por um. Pergunto se está tudo bem, o que está acontecendo. Por isso que tem essa questão da humanização na empresa. Né? Porque na hora de chamar a atenção, eu também posso chamar a atenção. Mas eu chamo a atenção de uma forma muito sutil. A empresa não tem disso, não tem gritaria, não tem nada, não tem bronca. Eu mostro o problema e quero a solução. Entendeu? E isso é graças a uma escola toda. Né? Eu aprendi isso a vida toda. Eu falei, por formação, eu sou um professor. Então, acho que educar é fácil. Reeducar é difícil. E, às vezes, você pegar um cara já com vícios é difícil. Você fazer essa pessoa mudar. Então, a gente foi criada uma história em torno dessa MGTech para que ela atingisse um padrão de atendimento bacana, onde as pessoas se sentissem em casa e podendo falar das coisas dela, né? Podendo trazer o problema dela, que ela não seria mal recebida, ou maltratada, ou mal atendida. Eu não estou dizendo que é 100%. Sempre vai ter alguém insatisfeito. Tem sempre alguém de mal com a vida em algum lugar. É verdade. Entendeu? E você tem que estar pronto para essa pessoa. Agora, o nosso amigo Rodrigo, ele tem feito assim algumas coisas um pouco diferentes na empresa, trazendo pessoas que não estavam acostumadas, de repente, com algum processo, tipo esse daqui que eu estou vivendo hoje. Uhum. Rodrigo, o que você tem para fazer de próximo aí, de interessante? O que você tem tirado assim de interessante desse novo projeto do podcast, né? Que é Valdinho, eu estou muito feliz de você estar aqui. Uhum. Evaldo é um dos funcionários mais antigos da Água e que, de certa forma, resiste muito às tecnologias, a aparecer nas câmeras, e você tem muita história para contar. E você é Água e você tem que aparecer. Então, deixar esse recado aqui. E estou feliz que você está aqui e que você está colaborando aí nessas novas iniciativas. Não é fácil não, Maurinho. Não é fácil. Mas a gente não pode deixar a cabeça fechada, né? Tem que estar certo. Tem uma coisa que é muito legal, assim, com essa história do Rodrigo. O Rodrigo tem uma coisa que é muito legal, que ele provavelmente sabe, né? Porque ele se conhece. Essa jovialidade, ele tem uma coisa que é bacana. Ele tem uma curiosidade. E ele pergunta. A gente, às vezes, fica até altas horas conversando. E ele pergunta. E isso é muito legal. Porque aí vem a história do passar o conhecimento. Então, é uma pessoa que tem interesse, né? Ele quer saber, ele quer entender. Né? Então, aí as questões são sempre muito legais. Assim, é muito legal trocar, né? Porque você, vou trocar com o mais velho. Não, é muito legal você trocar com o jovem que está ali interessado, que busca a informação, que quer saber, que quer entender. As perguntas são sempre muito assim, adequadas. Né? E é muito legal você trazer essa jovialidade para o grupo, para a empresa, para todo esse projeto, esse trabalho. É muito legal. Parabéns pelo que você está fazendo, porque isso é longevidade. Né? Isso é uma coisa que é para durar. É bom, legal. É bom a gente ver um garoto desse com toda a vontade, né, cara? Fazendo alguma coisa pela empresa. Porque é difícil, né? Nos dias de hoje é difícil. É muito difícil. É muito difícil. Muito difícil, A pessoa que queira levar um legado adiante, que está disposta a levar isso de uma forma mais bacana, né? Mais atualizada. Muito legal mesmo. Um trabalho muito legal. Pessoal, obrigado. Encerrar aqui o nosso segundo episódio aí do AguaCast, com a presença do Evaldo, obrigado. E do Mauro, nosso convidado de honra aí. Obrigado a vocês dois por terem topado participar aí desse novo projeto. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado por ter me convidado. Foi muito bom participar com essa turma. Maurinho, como sempre, falando tranquilamente. Mas falar do que conhece é fácil, né, Maurinho? Isso aí tira de letra. Né? Sempre falo isso. Falar a verdade, falar do que você conhece. É verdade. Não tem erro. Não tem erro. A gente pode tirar uma foto aqui do